Fala, galerinha! Estamos começando mais um episódio do Papo Expresso. Eu tô tremendo aqui, você não tem noção. Eu já tava rindo no galerinha. Então, imagina isso. Só pra avisar aqui, eu tô com meu menino chaleira aqui, ó, apitando, tanta vergonha que ele tá hoje. Marcola Massaro, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa noite, boa tarde pra você que tá vendo. Seja muito bem-vindo. E você não se inscreveu no YouTube ainda porque eu tenho informações privilegiadas. Nós não batemos 1.000 inscritos ainda e essa é a nossa primeira meta. Então, por favor, clica no botãozinho aqui, se inscreve no canal. Muita coisa legal acontece. Liga o sininho também do canal pra pegar as notificações. Isso aí é legal também. Todo domingo, 10 da manhã, essa é a praxe, mas algumas coisas acontecem quando nós atingimos 1.000 inscritos. Logo. Então, vamos lá. Sorteios. Sorteio de um Core Glass. Não garanto cor, garanto material. É um Core Glass. É. Um decanter. Cadê o decanter? O decanter. Ali. O decanter da cor. Me mande o decanter da cor. Me mande. Aí. Ó. Na Olha força lá. do pensamento, feio. Decanter acabou com a borrachinha. Com a borrachinha. Tá? Você não vai receber esse suporte maravilhoso, mas o kit funciona. Pacotinho de 100 filtros. Que está ali com o Henrique. Depois ele vai fazer o lançamento pra gente já. E Café Escoa, Café Sabino. Exato. Certo? E a possibilidade de vídeos ao vivo. Ah, sim. Com certeza. Esse é o mais legal, de longe. Às 10 da manhã, inclusive, a gente vai deixar os celulares ligados pra você ligar pra gente aqui no estúdio. Bora. Pô, legal demais. Legal. Ó, a gente tem uma TV, a gente tem a possibilidade de interação. Você quer que isso aconteça. Exato. Nós queremos que isso aconteça. É só juntar as duas coisas, gente. Vamos lá. Divulga e a gente faz. E, inclusive, pra você que quer ser nosso patrocinador, o Ricão vai estar colocando aqui embaixo, ó. Contato, eu sempre erro esse e-mail. contato.papoexpresso@gmail.com. É isso. Aê! É isso. Pela primeira vez em 24 anos eu acertei, né? E você falou em patrocinador, temos um apoio hoje. Hoje, além do apoio que mantém esses corpos maravilhosos, Gugu Gourmet já nos alimentou hoje, né? Diretamente da França. Da França. Logo lá de Paris, café, mano. Café tem identidade. Cris Filtra, tá ali, ó. Cris Duarte Filtra tá na nossa tela. Vai estar aqui embaixo a arrobinha dele pra você acompanhar. O Cris, ele trabalha, cara, com desenvolvimento de marca. Então ele vai desenvolver sua marca de café. Inclusive, em algum lugar dessa tela agora, aqui o Henrique vai estar colocando uma fotinha da canequinha da Mutum, tá? Ele vai colocar a fotinha aqui, ó. Aí, ó. Apareceu. Entendeu? E ele desenvolve a marca, ele bola pra você. Então você que tá vendo a gente, que quer ter uma marca de café personalizada, fala com o Cris, cara. Fala com o Cris que ele vai dar um jeito de te colocar assim, top. Vocês não têm noção o trabalho desse cara. Ele é realmente fabuloso. Muito bom. Ele é muito bom. Inclusive o Cris me convidou pra fazer um podcast com ele, cara. Então logo eu anuncio aqui também que eu vou estar num podcast. Logo eu virei o Cris. Eu saí e o Cris veio pra cá e é todo isso. Todo mundo... Não, mentira. Esse obrigado. É assim que eu fico sabendo da minha demissão. Sem mais. Não, imagina. Não se sinta assim, pequeno Padawan. É isso não. Muito obrigado, viu? Eu peço permissão pra usar o meu celular pra ver o descritivo, vou colocar bem entre aspas, assim. Assim, ó, o currículo, né? O currículo Lattes do nosso convidado, porque, assim, não é que a gente não baixou o sarrafo, a gente jogou o sarrafo na estratosfera. Ele ainda tá alto. Então vamos lá. Formado em Direito e Administração na USP, em Jornalismo na UNAERP aqui em Ribeirão Preto. Certo? Ele é fundador e CEO da Latitudes Gran Coffee. Ele foi conselheiro ele é presidente e conselheiro da Associação da Alta Mogiana este ano, né? Q-Grader, cafeólogo pelo Coffee Consulate Mannheim, na Alemanha. Embaixador dos Robustas Amazônicos, embaixador da região de Yunnan, na China. Autor do livro Guia dos Baristas, A Origem do Café Expresso Perfeito. Certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Ele foi coordenador do Programa de Café do Brasil, do Ministério da Agricultura e Pecuária, o famoso MAPA, tá? Fez parte da Agência de Promoção, Exportações e Investimentos no Brasil até 2004. Foi conselheiro da BSCA, da WBC, da SK. Mano, eu já me perdi aqui. Acho que vocês entenderam por que eu tive que ler, né? Então, assim, WBC, explica o que é, porque a galera... É o World Barista Championship, né? Que organiza os campeonatos internacionais de barista. Exato. A gente só tá... Não, pera, não. Calma. O que eu não vi? Jogou o desafio Core, que eu fiquei em terceiro, porque é o ápice da carreira, cara.
Esse é o auge. O cara... Esse é o auge, cara. Marcola, você não presta. Muito bem-vindo, Edgar Bressani! Cara, o quarto episódio é com o Edgar. Tá bom. Daqui pra frente... Eu quero um autógrafo. Eu Ele trouxe o meu dele. livro Olha com a isso. dedicatória da minha esposa e eu quero um autógrafo. Olha, É só isso. Qual que é, peraí, Edgar, qual que é Essa é a qual que é essa primeira. edição? É a É a primeira edição? primeira. É a primeira primeira. edição, é. Olha, como que tá agora? Tá diferente, né? Estamos com amarela Ok. agora. Olha que coisa linda. E- Eu tenho aquela ali. E saindo a 6ª edição agora na mesmo? São Paulo Coffee Fest. São Paulo Coffee Fest agora em junho. Em Junho, né? Eu não vou estar porque eu vou estar na Grécia, mas eu Massa. falei, não pode mais adiar o lançamento, porque tem muita gente buscando e tem muita novidade. Falo muito sobre extração nessa Olha que edição legal. nova. Eles me deixaram escrever mais, porque eu tinha uma limitação no número de páginas. Eu fiquei muito feliz o dia que eu Agora- vi nesse livro o nome da Maria Café lá. Eu acho verdade. muito legal. Cara, ele cita na gente, velho. Que legal. Muito massa Tem isso. que citar os grandes projetos do Brasil. Oh, obrigado, Ed. Obrigado de verdade. E assim, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado por estar aqui, por dar essa oportunidade da gente conversar um pouco. E como a gente estava conversando lá fora, é um bate-papo descontraído. A gente não é para ser nada sério. Então, vai. Pergunta. Queria fazer só uma correção. Faça. O currículo grande é porque a gente, quanto mais velho fica, mais coisa Ah, tem não pra vem contar. não. Não vem não. Claro, Ah, eu tenho um então- currículo igualmente grande. Eu trabalhei... Eu que tenho barba branca, então. 23 anos de cafés especiais me deu... Aí Desde 2000. De 2000. Desde 2000 nos cafés especiais. Me deu um currículo que, enfim, acho que no meu trabalho eu sempre gostei muito de gente, né, e sempre fui voluntário, né, em muitas coisas. Isso me abriu muitas portas. Acho que é um grande asset da minha carreira, esse meu relacionamento, que me abre portas para estar aqui com vocês hoje, né, e participar de várias coisas interessantes. Então a gente tem que trabalhar, mas a gente também tem que doar um pouco, né? Tem que doar um pouco do tempo sempre. Que legal, Ed. E tá, então em 2000 a gente começa a contar do café. Tá, e aí eu quero saber, em 99... Pra trás. 99 para trás. Bom, a gente já tem esse movimento que iniciou no Brasil antes, né? Nós temos 91, que é a fundação da Associação Brasileira de Cafés Especiais, é o movimento que inicia nessa grande mudança, né, dos produtores que antes não podiam exportar, e a partir daí tem a possibilidade de fazer venda direta. Então esse é um grande marco, 1991. Mas no mercado interno, as coisas caminharam muito diferentes, porque a BSA tinha um foco de exportação. Para entrar, você pagava uma joia, né, de $10 mil. Era um clube bem seleto de produtores. E isso só muda quando eu assumo, né, o Programa Cafés do Brasil, do Ministério da Agricultura. E nesse programa a gente tinha que fazer uma abertura para todo mundo. Já não existia mais a joia. Era um pedido da ministra Dorothea Werneck com o ministro Pratini de Moraes. Então eles queriam que ela fosse mais inclusiva. E aí começam todas essas ações internacionais que já existiam antes e eram coordenadas pela BIC. Mas aí passam a ser coordenadas pela BSA, da qual eu fui diretor executivo. Então o plano internacional contemplava... Quando você entrou na BSA? Eu entrei na BSA em 2001. 2001. 2001. Certo. E aí foi aonde você começou a tirar esse valor que a galera tinha que pagar para entrar e tudo mais. Esse valor foi encerrado e aí as pessoas tinham a fazer uma adesão com mensalidade, mas não precisava mais pagar a joia. Ah. E aí a meta era a gente crescer com o número de associados, porque a gente falava naquela época de um mercado de 200, 300 mil sacas de cafés especiais. Nossa. Apenas. Eram só os produtores Especiais, né? de cafés especiais, esses associados, né, que tinham esse foco um pouco mais ligado à qualidade. A maior parte dos produtores brasileiros ainda viviam aquele momento de produção de commodity, né? Assim, Mudar essa mentalidade é muito difícil. É um trabalho que vem sendo tradição feito de 100 ainda. anos, Né? quase. São mais de 300 mil produtores aqui no país, mas a gente tem ainda um longo caminho para fazer. Mas os concursos ajudaram muito. Ajudaram. Mas o Edgar, em que o Edgar trabalhava antes de ir pro café? Bom, eu tenho uma carreira um pouco diferente, né? Acho que eu virei o embaixador do café. Viajo o mundo inteiro, né? Promovendo os cafés brasileiros de todas as nossas regiões. Acho que a Latitudes é o único projeto brasileiro que tem essa pegada, né, de promover as 34 regiões. Nenhum outro projeto faz isso. A Latitudes exporta café. Exporta cafés. É uma exportadora de café. Uma exportadora de cafés verdes Fica em para Minas. 34 países. Ela tem sede em Minas e tem escritório também no estado de São Paulo. Legal. Mas eu compro café do Brasil todo. É Do, um projeto do norte do Paraná até no norte Robustas Amazônicos. Até os Robustas Amazônicos, Que legal. do qual eu tenho muito orgulho de ser o embaixador. Acho que foi uma fantástico. quebra de paradigma na minha...
Já comecei a comprar café há 5 anos, né? Que eu já comprava através do Henrique Alves, que é um dos pesquisadores da Embrapa, né? Que é um cara muito influente lá, que tem um trabalho importante. E uma mudança na minha maneira de entender, né, o canéfora, que a gente sempre tinha esse preconceito, todo mundo, né? Todo mundo, né? Torcia o nariz pro canéfora do mundo todo. E hoje a gente vê que o trabalho de qualidade vem sendo feito lá com colheita seletiva e preparos especiais com fermentação, elevaram os robustos amazônicos, né, por um patamar Absurdo. Enfim, Absurdo. de estrela. Então eu fico muito feliz, eu levo para os cuppings e ponho muito às cegas esses cafés. As pessoas vão nele e ficam nele, porque é muito diferente. Na muito última semana interessante. internacional do café, na última semana internacional do café na Cicla em BH, eu acho que os 5 primeiros colocados foram amazônicos. Foram robustas. amazônicos. Então, assim, para a gente entender o que é o trabalho, né, de grandes empresas com essa galera que foi para lá ou que já era nativo da região plantando café. E aí a gente tem a honra de, em Ribeirão Preto, ter o Edgar e a sorte da Renata Silva ter vindo para cá, né, e ter contado essas histórias e ter ido para lá levar todo mundo. Sim. Porque aí foi muita gente, né? Foi muita gente. Foi muita gente conhecer. Foi Júlio, foi o Guido Coa, que estava aqui no episódio passado, foi a Silvana, foi o Gnomo, foi uma galera. Foi uma pra galera lá. grande. Uma galera Brasil, pra lá. eles reuniram assim, bastante profissionais do café, né? Provadores, degustadores. Então, minha carreira, voltando, eu falo do papel de embaixador porque eu estudei, me preparei para a carreira diplomática, né? Eu desde pequenininho, vamos dizer, com meus 11 anos, já queria ser diplomata. Tenho um primo que é o ex-ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que foi uma pessoa que muito me inspirou na minha vida, na minha carreira, um cara brilhante. Então eu queria ser embaixador um dia. Tá. Acabei sendo embaixador do café. Do Não café. fui embaixador de carreira, mas fui embaixador do café. Mas a minha formação então foi muito para essa área, por isso que eu fiz direito, né, e administração. Entendi. Eu podia fazer qualquer curso, né? Não existia essa necessidade de fazer direito. Eu tenho até uma amiga que é minha colega de turma, Maria Rita, que era psiquiatra. Olha só. Então tem gente no Itamaraty de todos os lados e pessoas espetaculares. Até tive agora em fevereiro na Bielorrússia com um amigo meu, que é embaixador lá hoje, meu colega de turma. Então essas conexões com o Itamaraty me abriram muitas portas, mas depois eu desisti da carreira. Eu sou muito família, eu achava que viver fora, né, a minha vida toda ia ter um peso que era maior do que eu queria. Então acabou que acho que eu uni duas coisas, a minha formação, que era ela reunia o que o Ministério precisava com os contratos, com a condição do plano, né? A gente tem prestação de conta para fazer, a minha formação em administração. Uhum. E o meu domínio de idiomas, né? Eu de pequenininho, com 13 anos, fazia inglês, francês, espanhol, italiano, russo e alemão. Ou seja, então, né? Meus pais investiram muito nisso. Acho que legal. A nossa educação foi uma prioridade sempre. Esportes e educação a gente podia fazer o que queria. Olha lá. Então, acho que ajudou bastante nos meus passos. E aí então fiz direito. Depois, quando desisti do Itamaraty, comecei a advogar, tinha meus clientes aqui. E aí fui convidado por um grande... Então você teve Tive escritório de advocacia, direito... Trabalhava com meu tio e tal. Qual que era a área que você... Eu fazia criminal, embora eu odiasse criminal. Olha lá. Mas era uma área... Meu pai Eu criminal. não consigo imaginar esse Edgar. Esse multiverso. Imagina Edgar ele não vem. na porta da primeira DP. Não, eu não fiz. Não era feito assim, né? Mas, Calma. mas eu tenho um caso que depois eu vou contar para vocês, não aqui. Tá. Porque uma história de um cliente que eu tive, o que me fez assim, que sair fora. Me fez sair fora do direito. É uma coisa assim que eu. Muita gente não sabe. A minha família é praticamente de advogados. Meu pai, meus 2 irmãos, meu padrinho é desembargador e minha prima é juíza. Então, a família toda da parte do meu pai é advogado. Advogado, trabalha com direito em alguma área. E quando eu falei que eu ia fazer química, Jesus, o mundo caiu. O mundo caiu. Então é mais ou menos assim. Né? Bem meio fora. Eu sou fora da casinha na família em relação a essa parte. E aí fui convidado pelo José Francisco Pereira, que é, né, o presidente da Monte Alegre Coffees. O José Francisco é um dos meus melhores amigos, mas eu falo que ele é um inimigo, né, de me ter trazido para essa carreira. Falar, a culpa é sua, né, e eu estou aqui nessa por sua causa. Não, só tenho que agradecer. Acho que eu trilhei aí uma carreira que me trouxe muitas oportunidades. Acho que eu fiz um pouco de tudo, né, passei
não só pela área institucional. Você passou por vários locais. Eu trabalhei no empresas, institucional, na BSA, que me deu essa oportunidade de conduzir o programa Cafés do Brasil, que tinha o concurso de qualidade, que é o Cup of Excellence, tinha as comitivas estrangeiras que vinham para o Brasil. Inclusive o Cup of Excellence. Cup of Excellence. Eu sempre erro falar. Esse concurso que foi criado aqui, não foi? Foi criado aqui. Sabia dessa? Foi criado aqui no Brasil. Era uma iniciativa do Projeto Gourmet da Organização Internacional do Café. E começou aqui, depois a gente cedeu o nome para outros países utilizarem. Sim, por um tempo. Depois a gente passou, então, o nome Cup of Excellence para ACE, que é a Alliance for Coffee Excellence, que era uma organização que organiza hoje os campeonatos, né, esses concursos de qualidade em outros países. Mas nasceu aqui a iniciativa. A gente estava até discutindo esses dias, Silvio e eu. Postei até umas fotos no meu Instagram de uma viagem que a gente fez em 2003 para o Japão, quando a gente promovia esse novo protocolo, né, que era o protocolo de avaliação novo do Cup of Excellence, com esse formato de 8 atributos, e aí a gente depois adicionava os 36 pontos para fechar o 100. Né? Que legal. Então, eu estava lá ensinando para os japoneses como que a gente via essa nova maneira de provar. Então, foi um trabalho importante, né? Até para mudar essa mentalidade do provador brasileiro que conseguia, enfim, avaliava lá um café duro, uma bebida Rio, né? Riado, alguma coisa. Um riado, não tinha nem mole, apenas mole, exatamente mole, isso já era outro passo. Mas então foi um ensinar mesmo. Os concursos ajudaram bastante, a gente trazia, inclusive a gente tinha às vezes no concurso pessoas que estavam tão descalibradas que a gente chamava café com leite. Então a gente descartava a nota dessas pessoas até que eles estivessem prontos para estar ali dando as notas mais próximas daquele range, né? Porque as mais altas e mais baixas eram descartadas. Bom, você por conta do Cup of Excellence, você tomou muito café bom. Tomei muito café bom brasileiro, né? De todas as regiões produtoras. Agora me fala uma coisa. Tem algum que, tipo assim, você falou, esse ano bateu? Não de pontuação. Às vezes a gente toma um café que é mais pontuado, mas não é aquele que marca. Mas de todos os concursos, teve um ano que te marcou muito? Eu acho que foi gradativamente evoluindo, porque a gente tinha... Até quando eu deixei a BSA e fui para Ipanema, né, que é uma grande exportadora de cafés especiais, uma das maiores do Brasil, uma das mais importantes também, a gente teve 973 inscritos, foi o recorde. Né, 973 amostras. Foi o recorde do Cup of Excellence aqui no Brasil. Então, ao longo dos anos, eu vi a evolução na qualidade desses produtores. Depois também pude acompanhar outros concursos de qualidade que eu organizei, né, da Alta Mogiana também, por exemplo. Então, eu tive a sorte de provar cafés maravilhosos em vários lugares, mas acho que o café que me marcou mais não foi um café brasileiro, foi falar aqui muito fácil, né? um Panamá Geisha, que eu fui para eu participo anualmente do encontro de torra, né, nos Estados Unidos e na Europa. E foi a primeira vez que apareceu esse Geisha em um desses eventos. E ninguém conseguia voltar para os outros cafés, porque era uma coisa tão diferente, tão maravilhosa. Era assim, um morango puro. Era uma sensorial. Era sensorial. Acho que eu nunca provei uma coisa, acho que era o Elixir dos Deuses. Então eu tenho sempre na minha memória esse encontro lá de provadores e esse café que roubou a cena do evento até o final. Ninguém mais falava de outra coisa. Que era um café da Finca La Esmeralda, né? Que é de uma amiga minha, Rachel Peterson. O pai dela, inclusive, serviu comigo no Conselho de Relações Internacionais da Associação Americana, quando eu tinha o assento brasileiro. Então, é uma família que faz um trabalho muito bacana lá no Panamá. Legal, cara. E a fazenda é lá no Panamá? Lá no Panamá. Panamá tem boas fazendas, né? Tem a Finca Elida também, que é de um grande amigo meu. O Lamastos Júnior. Ele é até campeão de Brewers do Panamá. Que massa. Né? Que legal. Foi mestre de cerimônia dele já umas vezes nos campeonatos. A conversa tá aqui, o Marcola tá até com a boca caindo. Não, eu tô... E ele tá com a boca seca. Vamos fazer o seguinte: eu vou te colocar em uma enrascada. Não, eu vou te colocar numa enrascada. Primeiro. Diga. Tá. Não, coloca. Vou te colocar na enrascada. Ô, Henricão, roda aí. Pó. Tá. Vamos lá. Você vai preparar o café pro Edgar. E eu combinei com o Edgar que ele vai julgar você, tá? Não, mentira. Já não chega na Copa Coar, né? Então, cara. Não, e o pior é que você não sabe, né? Sentou o Guilherme aqui outro dia e falou: você me tirou do segundo lugar, e aí? Mentiroso. Pega o filtro. Ô, joga aí. Pode jogar pro Marcola, pode jogar pro Marcola. Vai dar tudo errado hoje. Vai. Pegou, aí. É que nem aviãozinho de Silvio Santos daqui. Né?
Lembrando que esse filtro é sensacional, né? Eu gostei desse filtro, Fernandinho. O Fernandinho acertou, né? Acho que Acertou. é um método que eu tenho o maior orgulho de promover quando eu viajo. E, inclusive, no campeonato mundial que aconteceu aqui no Brasil, o Fernando lembra dessa história. Eu fui fazer uma palestra no Recife. O Campeonato Mundial de Brewers aconteceu na SIC 2018, né? 2018. Isso. E eu fui para fazer uma palestra em Recife. E lá conheci o Coar. Tá, E o Fernando falou, eu tô indo para a SIC e eu estava patrocinando o Mundial. tá. E eu ofereci um jantar para os juízes. Aí eu falei, tem que dar um presente para os juízes. O que eu vou dar? Vou dar um boné? Vou dar um eu avental? Aí eu falei, não, vou dar um Coar, gente. Estou no campeonato mundial. Tem um método brasileiro. E, exatamente. Por que eu peguei, ele já vai entender. Ele já sacou. Aí eu mandei fazer personalizado e dei para os juízes do campeonato. Foi assim um sucesso, né? Pude E aí, levar aqui, essa mensagem. Era- Foi personalizado. o que né? que tava escrito, Assim, você pense lembra? diferente, né? Era pence diferente, pence coar e é. tudo mais. E aí veio, e cada um tinha madeirinha diferente, que na época ainda eram as madeirinhas com cerâmicas. E tá. também cada um pintado, muito né? legal. À mão. À mão, era uma coisa. Foi É todo mundo muito ficou foda. encantado. Inclusive, apresentei o Fernando para alguns outros amigos. É um projeto que eu acho maravilhoso. Tenho, inclusive, no Guia Novo, eu tenho uma foto de todos Você eles. fala, você Agora, fala. falo. Não, tá sensacional. E assim, foi quando eu conheci o Fernando, eu comprei os meus 2 primeiros coares da mão do Fernando. Inclusive tava eu e Tadeu, do Olinto, comprando o coar. Eu comprei 2 coares pra levar pra cafeteria. A gente acabaram de abrir a Maré. A gente era aquele pequenininho e eu trazendo coisa da SIC pra lá. Foi muito gostoso. E foi quando eu conheci o coar. E aí, no ano seguinte, o Fernando me patrocinou e eu fui competir o Brewers de coar. Foi muito legal. Inclusive, você que frequenta a cafeteria, os coares alaranjados e amarelos são os meus de competição. São os seus que ficam Porque lá. eles mandaram, acho que 5, 6 ou 7 coares. Eu tenho 2 em casa guardadinhos e tudo mais, porque eu usei mesmo, mas tem alguns que estão na cafeteria de uso. Então o pessoal geralmente toma o café lá. O que você vai Eu fazer? acho o coar o melhor método para iniciantes, inclusive. Até mais que a V60, né? Mais que a V60, ele é mais democrático porque no Brasil ele é mais barato e isso faz diferença para a maioria das pessoas. Você consegue um coar de acrílico por R$40. Sim, verdade. Isso é fato. 45. Isso é fato. V60 Você não precisa ter um começa cerâmica. R$100. Você não precisa ter um cerâmica, um coar glass ou alguma coisa. O acrílico te faz Exato. entender. E ele não tem a gambiarra brasileira. Ele é um método original brasileiro, validado por pensado. inúmeros baristas. Sim. E assim, você não começa atrás por começar por um coar. Não, pelo Então você contrário. incentiva a indústria interna, você Exato. só maravilhosidade. Eu não sei se eu contei para você que... Bom, você lá na Maré, eu apresentei o coar pro Anuat, lembra aquele meu amigo da Tailândia? E aí compramos lá um kit para ele e tal. Lembro, claro. E depois, em janeiro desse ano, eu julguei na Tailândia a Copa Coar. Que ele A organizou Copa lá. Coar na Tailândia? Na Tailândia. Eu julguei a Copa Coar E você lá. não foi? Eu sou o Foi terceiro muito lugar bom. em 4 estados, me ajuda. em 4 estados tá ótimo. É bom ver, verdade. né, o sucesso, né, da empresa, o crescimento Não, deles. mas eles estão indo pra Portugal agora, acho que estão mandando uma leva pra Portugal. Sim. Cara, o coar pra mim assim é sensacional. E eles são pessoas espetaculares, né? Eles... Assim, se você conhece o Coar e o Fernando, você se apaixona. Você já se apaixona. O dia que você conhece o seu Juscelino, aí não tem volta. Aí já Vai- não tem volta. Aí não tem esquece. volta. Inclusive, são duas Angélica, pessoas. são pessoas maravilhosas, Não, todos eles. Angélica, mas eu quero ainda ter a oportunidade de ter o Juscelino e o Fernando aqui Fazer pra um conversar. bate-papo com eles. Nossa, eu queria muito. O que você vai fazer, o Padawan? Não, isso. Você quer dar uma água do escalo pro Edgar beber também? Não, né? Ô, Edgar, e falando em campeonato, você foi da WBC. Sim, né? foi o primeiro juiz brasileiro, na verdade, o primeiro brasileiro certificado mundialmente, né, para participar dos campeonatos. Desculpa, eu quero começar daí. Quando você entrou no Café 2000, que você foi convidado a encabeçar o projeto, por onde você começou sua formação? Eu comecei como curioso, né? Até o Guia do Barista é uma contribuição minha, porque como eu não fiz agronomia, eu tive que aprender na marra, né, sobre semente, café da semente à xícara. Eu falei, o que eu posso fazer para fazer a vida das pessoas mais fácil, né? Tornar ela mais fácil? Porque não existia nenhuma literatura no Brasil que falasse um pouquinho sobre café, que fosse fácil de ler
e que servisse não só para uma pessoa que está um pouquinho mais adiantada, mas que servisse também para quem apenas gosta de café. Então foi por isso que nasceu O guia. o guia. Mas os campeonatos, eles... eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou começar a minha formação, como eu me preparo? Eu ia Bom, primeiro eu acho que o meu aprendizado com essas comitivas estrangeiras que vinham, que eu tinha que visitar fazendas produtoras. Então lá eu tive a oportunidade de aprender junto com eles o que estava acontecendo em termos de colheita, de preparos, né? Podia provar café, então recebia gente do mundo inteiro, né? De vários países. Junho, julho, agosto era sempre um momento aqui intenso de visitação. Então isso me ajudou a conhecer um pouco dessa parte agronômica. Então a gente certificava fazendas também, né? A BSA certificava as fazendas. Tinha um código. Nessa época você estava na BSA em 2001, tinha um né? código de conduta que era mais elaborado que o código da Rainforest naquela época e o da UTS juntos. Que legal. Ele estava acima, o nível 3 dele era acima. Depois acabaram abortando porque era mais um código, né, que existia. E se os outros já faziam esse serviço e tinham um reconhecimento internacional, adotaram então os dois códigos como sendo um dos códigos válidos para o trabalho. Então a gente tinha que conhecer, eu tinha que visitar fazendas, eu tinha os processos de auditoria. E aí eu ia para o Mundial todo ano para entregar o prêmio. O Brasil era o patrocinador Platinum do Campeonato Mundial. E eu ia lá para a cerimônia de premiação. Campeonato Mundial de... Barista. Naquela época era barista ainda. Tá. E então eu falava, bom, eu estou aqui venho aqui só para isso, né? O que eu posso fazer? Eu quero ser juiz também. Então comecei a estudar, fiz uma prova, você faz uma prova, né? Certificação. Em 2004 passei e aí comecei a julgar os mundiais a partir de 2004. Em vários lugares, joguei em Trieste, joguei na Suíça, joguei na Dinamarca, joguei vários campeonatos ao longo do ano e fui sempre muito envolvido com o WBC, coordenador aqui de todos os campeonatos, organizava todos os campeonatos. Foi vocês, aqui. Inclusive, que montaram o Campeonato Brasileiro de Barista, Sim, né? Em 2002, a primeira edição, nós montamos, eu conduzi isso por muitos anos, né? Mesmo depois que saí da BSA e fui para Ipanema, eu ainda participava, julgava, né, como head judge dos campeonatos brasileiros. Joguei campeonatos no mundo inteiro também, joguei na França, joguei na Argentina, joguei no Chile, joguei no México, na Lituânia. Nossa, já foi em vários países. Vários mundial, países. Então. Eu fui julgar campeonatos nacionais. Nacionais nos mesmo? Outros países. Olha E joguei muitos mundiais. No Brasil, joguei todos os campeonatos. Brewers, Latte Art, Coffee and Good Spirits. Só não julguei o campeonato de Torra, que começou depois. Mas também me envolvi e fui do comitê de normas do WBC, né? Que trabalhava e definia quais eram as regras, porque as regras eram quebradas todos os anos. Então a gente tinha que refazer as regras, né? Como assim, quebradas? Porque o cara, alguém fazia achava coisa. uma brecha e fazia alguma coisa. Então a gente tinha que ir cercando as coisas que é o que acontece não hoje. podiam. Tem muita gente que faz isso. E aí a gente, hoje, enfim, as regras vão evoluindo porque elas têm que enquadrar, né, a competição no que a gente precisa. Depois fui também do comitê de treinamento do WBC, fui do comitê de suporte nacional, que ajudava os países a organizarem suas competições. Você entendeu quem estava julgando você agora? E fui depois... Eu vou dissertar sobre isso. Tá bom. Fui nomeado um conselheiro da Associação Americana no WCE, porque o WCE era o World Coffee Events, que passou a organizar todas as competições mundiais, né? Porque o barista era das duas, mas o Latte Art, Coffee and Good Spirits era da Associação Europeia. Então elas fundiram no WCE, que passou a organizar todas esses certames. E então eu fui indicado pela Associação Americana para ser o conselheiro da Associação Americana nesse board do WCE. Então fiquei lá por 4 anos também ajudando. Você lembra o ano disso, mais ou menos? No WCE eu fiquei no conselho de 2012 a 2016, mais ou menos. Tá. Então me deu um trânsito internacional. Eu fui do comitê de regras, fui desse comitê de relações de relações internacionais. Então essa contribuição me trouxe muita coisa também, né? Eu doei um pouco. Com certeza. Porque eu pagava para estar ali, mas por outro lado... Mas você era voluntário, como você mesmo disse, sou voluntário, né? até hoje. Né? Eu parei de julgar porque os campeonatos acontecem em feiras que são muito importantes para mim, feiras de negócio. E se eu vou para o campeonato e eu tenho que chegar antes, tenho que julgar, não posso ficar conversando com as pessoas por causa de conflito de interesse.
e ainda pago por minha passagem, pago pelo meu hotel, enfim, é um investimento que não me melhor permite que você não julgue. que eu não você, julgue. tá? Então eu continuo trabalhando, ajudando no WBC, no WCE, eu sou juiz, eu sou mestre de cerimônia dos campeonatos, né? De Brewers, eu faço muito Brewers, Coffee and Good Spirits, faço Ibrick, faço Cup Tasters. É verdade, tem um campeonato de Ibrick, você sabia disso? Ibrick Não. é muito bacana. Ibrick é o, Turco, café é o café turco. turco. Só que aqui no Brasil não tem o nacional de Ibrick. Não tem. Não da nossa cultura. Alguns países ainda organizam. Esse campeonato várias vezes pensaram em abortar, mas ele é muito importante pro Oriente Médio, os países China, gostam muito. o pessoal gosta ali, né? E o campeonato foi evoluindo, né? Tanto é que a AGA participou do último Mundial. A AGA ficou entre os finalistas. Ela ganhou o Mundial de Coffee and Good Spirits, ganhou o Campeonato Mundial de Barista já, né? Tá. E ainda estava competindo do Ibrick. E é a campeã polonesa de Brewers, ela é uma coisa espetacular, né? A Agnieszka A Agnieszka é sensacional. ela é tudo de bom. Eu juro assim, foi por muito pouco que eu não conhecia a Agnieszka. Eu não conheço a Agnieszka, eu sei que ela é super tranquila, ela é uma pessoa super sociável, tipo assim, te conversa numa boa, não é nada, eu sou campeã mundial e não quero falar ela é com tudo você. de boa. Ela é muito de boa. E, inclusive, o Rafa da Graça, que fez curso com ela, tal, na UCOF e tal. Sim, na verdade, eu trouxe para o Brasil, eu tenho um amigo que é verdade. o Francesco Sanapo, um italiano. Essa história é sensacional. Eu vou pegar nas xícaras. Francesco Sanapo é um campeão italiano de barista, e com a Rebeca, que é uma amiga nossa, eles organizaram o Barista and Farmer, um programa com 10 competidores do mundo que vinham para os países para fazer uma competição que vinha desde colheita e passava também por todos os módulos educacionais da SA. E então tinha 10 competidores. Certo? Avalia, pode avaliar. Não faz isso. É riado rir. É riada. Não, peraí, que café que você fez? É do Thiago? É do Sabino? Então, Ixi. ô Ti, deixa o teu café riado rir. Não sei o que aconteceu aqui, não. Não sei se é a água. Você conhecia o café? Não, o café era pra ser bom, mas a instalação não... Brincadeira, gente. Isso aqui foi combinado. Eu estou indo Só pra... Tá uma indo delícia. embora. O que eu esperava, um cafezaço desse do Ti e do Hugo. Não é por nada, mas tá bom mesmo. Tá muito bom. Tá gostoso. Tá muito Tô falando gostoso. sério. Então, antes de acabar o momento do Popopó, eu vou confessar que essa receita não vai pro ar. Essa Por receita quê? é um teste meu. Ô, louco, Marcola. É um teste meu, segredo 7 chaves. Alguém com vai competir. movimentos e agitações pensados numa futura competição, talvez. Aí, talvez. Eu nem Muito ia bem. mais sem nada. Fica aí. Muito bom, muito bom. Delicioso. Aí você trouxe o... Barista and Farmer. Então Barista and vieram Farmer. esses 10 competidores, a Agnieszka era uma deles, um dos competidores, né? Uma das competidoras. E então ela era campeã de latte art na Polônia, mas ainda não era campeã mundial. Então ela veio para o Brasil ainda antes da grande fama, mas era uma menina espetacular. E ganhou um grego, que era o Nick. Ele até hoje trabalha para uma empresa lá, eu visito ele todos os anos, vou estar com ele agora em junho, um menino super bacana também. Mas o Rafa, daqui também de Ribeirão Preto, foi convidado porque o Rafa fez comigo lá um curso Verdade. da Semente à Xícara. Verdade. E quando um dos competidores não conseguiu visto para vir, Sobrou uma vaga. eu falei, preciso de alguém. Falei, quem que eu vou chamar? Vou chamar o Rafa, que falava inglês, precisava falar inglês fluente. E ele foi, participou, foi muito legal a participação O dele. Rafa morou na Austrália e tal. Ele trabalhou A ideia da graça veio de lá, eu acho. Veio. Sim, sim. A ideia foi lá. A Graça é uma cafeteria também que eu gosto bastante. As duas que eu tô todo dia, né? Toda semana eu tô. Né? Maré e Graça fazem parte do meu dia a dia. Esse daqui é sócio oculto, a gente até sabe lá, né? A história dele na pandemia. Eu tenho até a mesa. Mas eu vou falar um negócio. Se você acha que você era VIP na pandemia, você não viu esse? Eu vi. E aí é que tá. Agora eu vou entrar no episódio, dá licença, gente. É o seguinte. Pra Vamos quem não vai começar o acompanhando episódio até agora, 4 agora, vai. o que aconteceu? Um dia, eu estava na Maré tomando um café, não era pandemia ainda, era um daqueles dias que eu tava em choque. Tá. Que eu descobri que eu tava doente e tal. Tá. O que aconteceu? Eu tava lá de manhã na Maré, você entrou, uma cliente normal.
sentou a 2 mesas de mim e estávamos só eu, você, o Zito e o Rafa. O Rafa já estava trabalhando. Já estava lá. Vocês começaram a conversar de café, eu ali, eu já era amigo do Zito, estão conversando de café. Esse cara entende de café, o Rafa entende de café, o Zito entende de café, eu não entendo nada de café. Mas eu tô lá. Vou dar o pitaco. Não, jamais. Jamais. Eu sempre sou meu lugar de ignorância. Jamais que eu vou entrar nisso aqui. E aí? Só que eu não sabia quem era o Edgar, que você aí que já tá vendo o episódio já sabe. Eu não sabia, tá? Era um cliente. Alguém que manjava de café. Tá. Beleza. Umas 2 semanas depois eu voltei, você também tava lá. Mesma coisa. Conversava sobre café, um cara simpático, muito bem apessoado, sempre muito polido, é o termo que eu gosto de usar. Exato. É a pessoa que se veste bem, se preocupa com... claramente uma preocupação estética que eu não tenho. Todo mundo que me conhece sabe disso. Certo. Mas ele tem. E aí, a coisa foi indo. Eu vi o Edgar sempre como uma pessoa que frequentava a cafeteria. Beleza. A gente faz um corte de 3 anos, tá? A Maria virou o que virou durante a pandemia, a gente conversou, a gente era mais próximo. Quando voltamos da pandemia, a Maria ainda funcionou mais um tempo antes de mudar para o lugar que é hoje, que é gigantesco. Acho que vocês mudaram em junho, julho. A gente reabriu a Maré em junho, acho que foi, Edgar. Foi isso, sim. né? A abertura foi em junho. Eu ajudei na mudança. Eu pergunto pro Edgar, porque o Edgar sabe mais das datas que eu. Eu tenho certeza. É tipo o Hugo aqui, ó. É a memória... É tipo o Hugo, é a memória de elefante. Eu adoro. Quando a Maria abriu, eu já tinha algum nível para extrair um café, para fazer alguma coisa. E ele ficava me enchendo o saco. Vai competir, vai ter desafio com o ar. Eu era maluco no Coar. Eu olhava aquela cerâmica e eu achava maravilhosa. Quando eles lançaram a porcelana, eu falei, nossa, essa porcelana rosa tem que ser minha. E eu queria muito a porcelana rosa e tal. Vamos pro desafio com o ar. E no corpo de jurados, o Edgar. Que você não sabia quem era? Não, eu terminei a Copa Coar sem saber. Oi? Vou chegar lá. Porque o corpo de jurados tinha o Polilo, que eu não sabia quem era. Tá. A Bruna, da Verena Café. Que você já conhecia. Que eu já conhecia. Tá. Andréia Cafeísta. A Andréia. Andréia Cafeística, tá. A Angélica tava? Não, a Gelma tava. A Gelma tava. A Angélica tava no evento. A Angélica tava cobrindo o evento, fazendo vídeo e tudo mais. O pessoal e o Edgar? Da Coar. O Fernando. O Fernando, da Coar. O Juscelino tava de juiz de mesa. Juiz de mesa. E eu tava... Você tava organizando, MC, apresentando. Eu tava de mestre MC. de cerimônias. E o Edgar. E eu olhava e falava, caramba, esse cara conhece todo mundo mesmo. Não, porque ele tá lá no corpo de jurados. E eu olhava e falava, que legal, cara. Beleza. Servi o café. A vergonha que eu passo. Vai vendo. Não muito longe assim, ó, eu comprei o livro em janeiro, dezembro. Agora. Decidi que eu precisava me formar no café. Tá. Descobri esse livro. Você não sabia quem era o autor. Achei a primeira edição, que eu sempre pego pela primeira edição. E essa tem 10 anos já, né? Vai vendo. Minha esposa chegou, eu peguei o livro. Edgar Bressani. Eu conheço esse cara. Quem você foi no Instagram buscar. Quem que é esse cara? Aí eu abri aqui, ó. Não tinha foto. Eu falei, não tem foto. Aí tinha essa foto aqui. Da foto clássica do Edgar com a xícara. Essa foto é clássica. Essa daí é de uma competição, de um dos concursos lá em São Paulo. Tiraram essa foto lá. Essa foto é a que foi pro pacotinho de café? Não é essa. Essa daí eu era novinho. Eu já tô mais velho, né? Você sabe que tem um café dele, um café e uma xícara que os caras fizeram com alguns parceiros. Não lembro de onde que é. É um projeto. Esse meu amigo é colega meu de turma do curso de cafeologia de Mannheim, na Alemanha. E ele fez um projeto que chama Beans Friends, que é o grão dos amigos, ou Be Friend, né? Que o AMS é seja amigo. E tem um cara do México, um cara de El Salvador, um cara da Índia, e ele usa, né, o rosto estilizado na embalagem, na xícara. Tem a fotinha do Edgar na embalagem. Às vezes eu vou tomar café na Eslováquia, eu sento no restaurante e vem minha xícara. Não é possível. Aí você Por imagina. coincidência aí, não é nem eu nem sem que comprar esse livro, vendo esse café e falar, caramba, esse cara conhece. Mesmo, todo né? mundo mesmo. E não era isso. Aí eu comprei, olhei assim e falei, não é possível. Eu conheço esse cara. Esse cara é o do cappuccino com pimenta. Com pimenta, Isso. Nossa, que isso é sensacional. Né? Eu adoro. Eu vou lá toda vez, eu peço. Meu você não tem noção. Bolo fitness. Eu e o Ianco e o Rafa, a gente tentou fazer variações daquela receita.
Então a gente chegou De a qual moer receita? do cappuccino com cappuccino com pimenta. pimenta. Ah, tá. A gente melhorou não, né? A gente evoluiu a receita e para todos os lados possíveis. Então a gente chegou numa receita final que era moer pimenta na hora antes, na xícara aquecida, maçaricar, Tá. extrair o expresso, fazer o latte art e moer um pouquinho por cima de novo. Mas isso assim, E maçaricar de novo. não maçaricar No final, não. no final, Ah, maçaricar só no no final. começo. Tá. Só que aí você imagina quantos testes. E eu pensando, tipo assim, nossa, a gente tá aperfeiçoando o cappuccino do Edgar. Exato. Do Edgar. Não, sem saber quem era o Edgar. Aí chegou esse livro. E aí eu cheguei pros caras na Maré e falei assim, gente, Dá licença. tira uma dúvida aqui pra mim, por favor. O Edgar... o Edgar, Aquela mala aqui que de tava casa. jogando o campeonato. Edgar, sabe? Esse cara. É o Edgar? Não. Imagina a cara É o Edgar. de todo mundo que tava assim, tipo, quê? Você não sabia que o Edgar era o Edgar? Eu, não, Pronto. eu não isso aí- sabia. Eu não Olha só. sabia. Mas é engraçado porque essa história do cappuccino foi muito massa. O Edgar trabalhava em algum lugar, no escritório dele, ele fazia esse cappuccino, né? Quando eu tava aqui na Ocoff. Na verdade, Ah lá. eu vi essa receita em Hong Kong, numa cafeteria. Tava sentado, eu gosto de sentar muito no bar, assim, para ver o pessoal preparando. E vi o cara preparando esse latte, esse cappuccino, e jogando pimenta e maçaricando. Falei, nossa, eu quero, mas só porque eu nem sabia se era bom. Falei, mas eu vou tomar, não sei como que vai ficar, mas eu vou tomar. E gostei. E aí no escritório eu fazia. Então as pessoas chegavam, você quer um expresso, quer um cappuccino? Ah, quero um expresso, quero um cappuccino. Aí eu fazia o cappuccino da pessoa, aí eu fazia o meu, jogava pimenta, maçaricava, era toda uma cena, né? O cara ficava olhando, o que você fez? Eu também quero. Que legal. Então era uma maneira de fazer um showzinho. E foi ali, né? legal, porque, tipo assim, teve um dia que ele me pediu, falou, toma... Não, então eu vou fazer pra você. E eu não sabia como que fazia. Eu sei que eu fiz o latte art, taquei o bagulho em cima e mandei o fogo do maçarico e entreguei. É isso mesmo. E ficou. E sempre que ele chegava lá, eu falei assim, você vai querer ter cappuccino? Aí eu ensinei o Rafa. Aí eu ensinei, o Rafa passou, e o Edgar vai lá, é meu cappuccino do Edgar. E a gente faz. Eu peço o seu cappuccino, tá? Você me desculpa, mas eu peço o seu cappuccino. Olha lá. Olha que massa isso. É bacana, Agora, né? tem um detalhe que ninguém sabe, ou quase ninguém sabe, mas eu sei, porque eu já sofri disso. O meu sócio, o Márcio, sabe, e a Mari sabe. O Edgar tem um irmão gêmeo. Não vão confundir na rua. Por favor, né? Não vai falar que eu sou mal educado, né? Então, teve um dia que eu tava na Maré, e é aquela época de comer de Maré, o Edgar chegou, tal, só uma volta antes. Um dia o Edgar foi tomar café na Maré. E eu não sabia quem era o Edgar, eu nunca tinha visto o Edgar na minha frente. Eu fico feliz que não foi só eu que passei por isso. Logicamente. E aí o Edgar foi na Maré. E eu fiz um café pra ele. E aí ele quis um outro café, e eu fiz mais um café pra ele. Ele tomou 2 cafés e foi embora. Falou, deixa um abraço pro Márcio. Tá bom. Quem quer? Márcio, um cara te mandou um abraço aí. Quem quer? Não, fala que a gente quer ele mandou um abraço. Eu falei, tá bom. Mas chegou, acho que 2 dias depois, eu falei assim, ô Marcinho, oi. Teve um cara que veio aí e te deixou um abraço. Quem? E Marcinho aqui no notebook, né? É, quase isso. Aí, Bretani? O Edgar Bressani veio aqui? Falei, veio. O que ele tomou? Pelo amor de Deus, o que ele tomou? Ficou desespero da galera. Falou, pelo amor de Deus, eu não servi o café ruim não, né? Falei, calma, tá tudo nos conforme aqui, ó. Servi. Tomou 2. Tomou 2. Mas a história do Edgar foi uma vez que ele tem um irmão gêmeo. Aí era um daqueles sábados gigantescos na Maré da galera vir e tudo mais, pra tomar café. Entrou o Edgar da porta, passou por mim no balcão. Nada de falar oi. Nada. Falei, o que eu fiz? O cara foi e sentou na mesa. Deu 2 minutos, o Edgar entrou pela porta. Senhora Deja... Não. Aí ele me eu tô comentou. vendo. Aí eu olhei e falei, eu acho que é gêmeo. Aí eu descobri. Não, aí faz sentido. Aí eu descobri. Mas foi muito massa, porque assim, inclusive, quando o Edgar não está no Brasil, não está em Ribeirão, o irmão dele vai. Ele é habituê também, ele gosta muito do Maré. E ele gosta de café. Adora café. E ele gosta, mas Adora ele não café e trabalha, né? shakshuka, né? Os dois. Nossa, né? verdade. O melhor cliente de shakshuka do Maré é eu e meu irmão. É verdade, isso é verdade. E o dia E vai até cedo, a gente come shakshuka. Ó,
Eu Da não manhã, posso ser que eu- julgado, porque às vezes eu vou almoçar 10h30, 11 horas e eu tomo shakshuka também. Só que, diferentemente de você que vai de manhã, come e vai embora, esse daqui tem um almoço de 3 horas na maré. Não posso falar isso, né? Não, que é pode, cliente bom. pode. As pessoas sabem. tá As tudo certo. pessoas sabem. Ô, Edgar, e aí depois de que você pegou essa cadeira na WBC, que você ajudou a montar e tudo mais, cara, você tem noção que a gente tem o cara que montou, né, todas as regras, ajudou a montar regras, do campeonato, Exato. tudo exato. mais. Você começou a fazer muito os MCs, né, as apresentações desses campeonatos e tudo mais. E aí você viajou muito o país. Muitos países, com certeza. Você viajou para praticamente o mundo inteiro já por conta do café. Na maior parte dos países consumidores, né? Eu vou pouco para país produtor, né? Conheço isso eu não a sabia. África, eu conheço nada. Pouca. Conheço a África do Sul. Mas eu vou muito para os países produtores, vou muitas vezes, às vezes, para os mesmos países, né? Todo ano eu vou para a China 2, 3 vezes, às vezes 5 vezes por ano. Então faço Ásia, Estados Unidos, Europa. E aí eu fico imaginando, você acabou de falar que ele vai muito para a China. E quando deu a pandemia, o que rolou? Conta aí. Olha, Como na é que foi para pandemia- você que trabalhava com exportação e tudo mais? Você a não podia pandemia, visitar. não podia visitar. Foi um momento tenso, né? Eu acho que eu tive um sabático de poder ficar em casa, algo que eu não fiz em 20 anos, né? Porque eu viajava 180 dias todos os anos, Sim. durante 20 anos, metade da minha vida desses anos foi fora daqui. E com a pandemia eu pude ficar em casa, curtir um Aproveitou monte de seus coisa, pais. aproveitei meus pais, consegui ver um monte de coisa que me fazia falta, mas que eu nem mais percebia. Mas foi bacana e o contato com os clientes continuou, né? Porque embora a gente não tivesse esse trabalho no dia a dia de presença, mas tinha um relacionamento que já estava estabelecido. E também eu tinha muitos amigos de fora, tinha um grupo que é o que chama Coffee Family, é um grupo que a gente tem de WhatsApp. Então é eu, Sonia Grant, que é da Islândia, tem o Cleófas do México, a Lucemi de Porto Rico, a Antonella e o Lauro da Itália, tem a Rookie da Guatemala, um grupo de amigos Certo. muito próximos. A gente se reunia toda quarta e todo sábado durante a pandemia, a gente fazia um Zoom call, Que legal, tomava um vinho e cara. aí batia papo, via como estavam as coisas, o que estava acontecendo aqui, o que estava acontecendo lá, como estavam as mortes, o que a gente estava fazendo, quais eram as soluções. Então foi um momento da gente se manter próximo, na mesma Conectados, distância. Mas foi difícil, foram 2 anos difíceis. E a pandemia fechou também as portas da China, né? Que era um país que eu ia com muita Você frequência. falou que você vai 3 vezes por 3, ano. 5 pra vezes lá. por ano, né? Então, e dezembro passado eu fui. Eu, como sou embaixador lá do projeto de Yunnan, eu tinha que visitar a região produtora na época de safra. Então eu fui. Só que eu cheguei e ainda a China estava fechada. Tive que ficar 8 dias de quarentena trancado num hotel, como se fosse um presídio mesmo. Foi uma experiência muito legal, no sentido de me dar um tempo também para ver, né, viver aquilo, né, como que eles estavam passando por tudo o que eles tinham passado todos esses anos. Porque se você fosse daqui para Sertãozinho, você ficava 8 dias de quarentena. E se você voltasse de Sertãozinho para Ribeirão, você ficava mais 8. Então ninguém transitava, ninguém circulava. Você não Na podia nem China, se não podia ser locomover nem de uma cidade internamente. não, nem por isso que teve toda aquela manifestação, as pessoas se rebelaram, começaram a criar confusão, né, contra Entendi. o governo, porque já estavam cansados daquilo. Testes diários, né? eu Durante lembro anos disso. eles fizeram testes diários de Covid. Era o teste de garganta, mas nos quiosques oficiais do governo. Então, todo dia, depois que eu saí da quarentena, eu tinha que fazer o teste de Covid. E você tem um aplicativo que te mostrava como era feito pelo governo. Se estava verde, você podia circular, podia ir no shopping, restaurante, em qualquer lugar que você tinha que mostrar na entrada. Mas mesmo assim, de máscara, tudo. De máscara, tudo tudo restrito. Mas você tinha que ter o código do verde no teu aplicativo. Se você não fizesse e mostrava que você não tinha feito em 48 horas, ficava amarelo, você não entrava mais em lugar nenhum. E como era o teste oficial, se ficasse vermelho, eles te avisavam, vou te pegar às 3 horas da tarde, fica na sua casa, e levavam e confinavam, né? Então foi muito difícil para eles esse período. E eu saí dali e fui para Yunnan. Depois de 3 dias acabou essa restrição que existia, né? Eles abriram as portas, falaram chega. Não tinha muito voo,
Mas com essa liberação, o número de casos aumentou rapidamente. Absurdamente. Não lá, tinha né? nenhum caso na empresa. Quando a gente saiu e foi para a Yunnan, em 3 dias já tinha 182 contaminados. Jesus. E as notícias, o governo dizia, não pegue nessa primeira leva, porque vão ser 2 milhões de mortes e 800 milhões de contaminados. Caramba, cara. E aí meus pais ficaram muito preocupados, começaram a me pressionar Lógico, para você sair. tava lá. Né? Eu tinha que ficar 30 e poucos dias, acabei ficando um pouco menos. Uma semana antes eu consegui sair pela Tailândia. E aí fui embora pela Tailândia porque era a única maneira que eu tinha de sair. Existia 15% dos voos só para a China. Todos os voos tinham sido cancelados, né? Então foi interessante também que eu conheci a região produtora na Tailândia, que me surpreendeu, as montanhas ali onde eles têm cafés a 1.600, 1.700 metros de altitude. Eu não sabia que a Tailândia plantava café. Acabei de descobrir. Produz bons cafés, eles têm geisha. E é incrível que porque a Tailândia é muito plana, né? Mas nessa região de montanha, ali onde eles têm cafés, a preocupação é a manutenção das famílias no campo. Então, ali eles têm essas pousadinhas, às vezes chalés, 4 quartos, muito charmosos nas fazendas, onde eles recebem as pessoas, é uma renda extra que entra para as famílias. Que bonitinho. E tem cafeterias que não deixam nada a desejar para nenhuma cafeteria das melhores do mundo. Olha que legal. Lindas, lindas, aquelas Imagina vistas. você tomando café de manhã no pé da montanha na Tailândia. Não, lindo, gente. Vocês não têm noção como são bonitas essas lojas. Eu fiquei encantado. Então foi bacana. Tive que sair fugindo da China, fugindo da Covid. Embora eu já tivesse pego 2 vezes, né? Mas você já tinha pego? Eu já tinha pego. Peguei uma vez, depois do Ano Novo, quando eu estava indo para Dubai. Eu lembro uma vez que você foi na maré, ele foi na maré com o carro com o vidrinho mesmo. Acho que Joga aqui. eu pego, me entrega, eu acho que tô com Covid, só me entrega o café, só me entrega e vai embora. E fui embora. Vício, né? A gente fica viciado a tomar café da Maré, né? Não. Os caras E, gente, assim, falando de Maré, só para falar uma coisa importante para mim, é o acolhimento, né? Eu vou lá, eu me sinto em casa, sabe? O Zito e a Mari são pessoas maravilhosas. Obrigado. E então eu me sinto da família. Então eu chego lá sempre com a maior felicidade. É um lugar que eu tô sempre contente, os meninos, o Rafa, todos eles são super carinhosos. E isso faz diferença no serviço. Né? Acho que o atendimento é o mais importante para mim. Esse ser humano acabou de voltar de São Paulo e ele tava falando de atendimento de cafeteria lá. Nossa. Não discorra. Eu sei que você tem muito pra falar. Eu não dou nomes, mas assim, é um desperdício de oportunidade, cara. Verdade. É a maior tristeza que eu tenho. O cara não consegue encantar igual aqui, né? Encanta. Exato. E assim, a pessoa... eu tudo bem, eu vou continuar tomando café. A gente teve essa conversa com o Polilo. Teve. Se a gente é mal atendido no lugar, você continua tomando café especial. Agora tem gente que não volta, né? A pessoa que deu a primeira oportunidade para aquele lugar... Principalmente esse pessoal, cliente. Esse público, né? De uma classe AB, que é uma classe mais exigente, Exato. né? O cara quer ser bem tratado, ele espera isso, né? Na xícara mais cara que ele tá pagando. E a promessa sobe de nível. O lugar te promete algo que a bebida não entrega. Isso é triste. É verdade. Porque você eu já fui em cafeteria em São Paulo que ele falava de um sensorial de café, entregava outro, do terceiro não entregava nada, e é normal. E pra ele está tudo bem. E é incrível. O Edgar fala esse negócio da maré e tudo mais, tal. Mas a gente ali, não sei, a gente preza por uma coisa que é tipo assim, se eu te falar que esse café tem limão siciliano, eu vou tentar ao máximo te entregar pelo menos isso. Pelo menos um. Pelo menos um. Pelo menos um, sabe? Pelo menos um. De todos os sensoriais que a gente coloca. Então, por exemplo assim, quantas vezes o Edgar já não me levou café na cafeteria e falou assim, faz esse café aqui que eu trouxe pra gente beber. Aí eu vejo as notas sensoriais e bate. Entendeu? Bate, a gente vai fazer, bate. Porque, querendo ou não, Edgar sabe, eu fiquei 4 anos atrás de um balcão. 4 para 5 anos atrás de um balcão. Eu treinei o Rafa pra estar onde ele tá hoje, assim, não que eu me gabe. Não, nossa, eu treinei o barista. Não é nem isso, mas tipo assim, o Rafa entrou na Maré, inclusive o Rafael estará aqui no próximos episódios. Estará. Né? Então, eu treinei o Rafa pra ele passar um pouco do que eu tinha desse amor. E o Edgar, quando vai lá, acho que ele sente exatamente isso. Exatamente. Sabe? É o mesmo carinho, né? É o mesmo carinho. E assim, quando eu tô lá, eu ainda faço questão de fazer café. Eu gosto de ir na mesa fazer café. Eu acho que eu vou ser aqueles velho barba branca aqui. Ô, moço, pelo amor de Deus, sai da minha mesa. Vai não, embora, mas eu só quero fazer um café. Eu só quero fazer cafezinho. Sabe essa coisa assim? É mais ou menos isso, entendeu? Porque eu gosto de atender. Eu gosto de atender o público. Eu lembro quando eu fui pro campeonato de Brewers... Sabe a história que você chamou? Eu queria que alguém me julgasse como um juiz, provasse meu café. Você me chamou. Eu chamei o Edgar. E o Edgar provou 2 extrações. E a pessoa é tão polida que ele falou assim...
esse daqui eu gosto menos. Eu gosto menos. Horroroso. Eu não espero nada diferente dele. Eu vou te fazer essa pergunta uma vez, eu nunca mais vou fazer. De 0 a 10. Ai, meu pai. Ele passa do 5? Ah, passa. Pra cima do 5? 8 no mínimo. Sério? Sim. Muito bom. Tá muito bom. Não faz isso, você tá criando um monstro. Não é. A gente tem que falar. Se a pessoa fez um bom trabalho, ele tem que levar o mérito, né? Porque isso acho que isso tem. põe a pessoa no. Eleva a. Você Não, tem que ter acima de confiança no que você 5,5 faz. pra mim Você era faz 10, assim, tá? A decisão lá no campeonato entre vocês dois foi uma coisa assim. Eu puxando para um lado. Eu puxando para o lado, o Edgar puxando para um lado. Eu e o Fernando falando outra coisa, a Bruna falando mais uma, e a gente tentando decidir quem que ia passar pra série. Porque ela tava extremamente era uma coisa assim, eu gosto mais desse porque não tinha... A gente começou a entrar em gosto pessoal, falou assim, tá, qual que você gosta? E eu nem quis usar o meu voto de Minerva, falar, não, é este, porque eu preferia, enfim, tentar convencer. Não, mas foi eu muito acho que foi uma coisa muito massa, porque assim, eu não era pra ser juiz, tá? Tava na final, você não tava na final, tava o Guilherme e o Japa. Sim. Tava sentado Bruna, Edgar e o Fernando. Eles não Sem entravam. acordo. Eles não entravam num consenso. Eles viraram pra mim e falaram assim: prova, por favor. Eu provei e falei: não sei. Não, então senta aqui, vamos discutir. E aí nós somos as pessoas que têm que saber. Exato. E a gente começou a discutir. A gente começou a ver a apresentação, começou a pontuar onde que tira, as coisas. Onde você tira um pontinho. Exato. Porque foi muito bom. Exato. Eu acho que foi uma das melhores competições de coar que eu já participei, foi a que rolou na Maré. É do recebam. Eu tô... Recebam. Fica quieto. Ô, Edgar, agora me fala uma coisa. Quando você tava na China, você falou que fechou muita coisa. Por conta da pandemia. Mas tem uma história do Edgar que é engraçada. Me conta a história de quando você tava indo... Era de Tóquio para... De Tóquio para Singapura. Foram 2 vezes que eu fiquei muito doente. Né? Essa vez que eu estava indo de Tóquio para Singapura. Galera acha que Covid tipo assim, a única coisa que aconteceu na China. Não, eu peguei uma dessas gripes asiáticas. Eu fiquei uns 7 dias. Eu não conseguia sair nem do quarto. Eu tomava suco de laranja. Emagreci não sei quantos quilos também. E eu tinha que trabalhar, eu não conseguia sair. Foi muito difícil. Eu andava, depois do 6º, 7º dia que eu consegui sair do quarto, para fazer uma caminhada, porque eu falava, não posso ficar aqui também que eu vou ficar prostrado. E eu parecia que tinha uns 150 anos. Sério? Eu andava, eu conseguia devagarzinho. dar passinho assim, curto e minúsculo. Era uma coisa horrível. Foram 2 vezes. Uma vez também indo de Rimini, na Itália, para a China. Fiz uma escala em Dubai, mas eu peguei uma gripe, estava muito frio, né? Janeiro na Itália é bem frio. Eu peguei uma gripe, mas daquelas. Eu tinha uma febre tão alta no avião que eu estava deitado e eu fui no banheiro, catei um rolo de papel higiênico, trouxe. E aí eu suava o nariz e jogava no chão ali, onde eu estava, porque eu não conseguia levantar para pegar a coberta depois, de tanto frio que eu tinha. Eu ficava assim, eu levanto e pego a coberta que estava em cima, ou eu fico aqui deitado, porque eu tinha tanto frio, era uma sensação. Qual que é a minha escolha? Foi a pior viagem que eu fiz na minha vida. Eu cheguei lá também, fiquei muitos dias. Mas não como essa de Tóquio para Singapura. Não como essa de Tóquio para Singapura, em dor, porque eu tinha dor no corpo inteiro, não conseguia nem deitar de lado. Encostar a perna com perna, osso. Vocês acham que viajar é legal pra caramba, tá de boa e tudo mais? Não, e comida saúde, também, né? Comida. Eu sofro muito com a comida chinesa, eu tenho muita dificuldade para comer comida chinesa. Eu sou meio criado pela avó, então eu sou muito enjoado com comida. Enjoado assim, eu como muito das mesmas coisas, eu não sou muito aventureiro. Você é aquele cara que vai nos lugares e pede sempre a mesma coisa? Sempre, até o mesmo sorvete, é sempre pistache, doce de leite, não tomo muita coisa diferente. Então eu não arrisco. Embora eu, claro, café eu experimento, né? Outra coisa. Tá. Quando você viaja o mundo, refeições de segurança é um parâmetro importante. É importante, até para sobrevivência, né? Porque você ficar doente. Exato. Agora, na China, eu sofro muito, porque às vezes eu vou para lugares, como, enfim, fui para Yunnan, que é uma região simples, né? De pessoas simples. E aí a limpeza é muito diferente, né? Do que a gente está acostumado. E você é muito menos tolerante a gente, né? A gente não vive tanto essa... Então é muito perigoso, né? Você pode ficar doente e ter uma intoxicação alimentar ou enfim,
diarreia forte, alguma coisa. Então tem que tomar cuidado pesada. com o que come. Mas eu sempre sofro muito quando eu vou. Coreia também, eu tenho uma coisa que eu... Acho que a comida que eu mais odeio é Sério? kimchi. Não sei se vocês conhecem. Eu gosto de kimchi. Eu gosto. odeio, assim, com todas as Sério? forças do mundo. Uma vez, eu tenho uma É. história engraçada. Eu Por fui... causa de pimenta? Não, por causa do cheiro. causa do Acho que cheiro? Aquilo Ah, fede, é forte, né? Pra mim é fede. Eu vou no café da manhã se tiver porque O tem no kimchi é hotel. o repolho, né? O repolho apimentado. Fermentado, é fermentado. Sim. Ele cheira muito Nossa. ruim. Eu vou pro café da manhã, se tiver já no café da manhã, eu já vou embora. Eu não tomo. sou esse cara. Eu não consigo. Cara, não O cheiro, consigo. ele me Agora eu vou espanta. agora eu vou te contar uma coisa. Existia um lugar em Ribeirão que servia comida coreana. E a gente começou a frequentar. Acho que vocês sabem onde que é, perto da casa do Henrique aqui. Sim, sim. E a gente Karaokê começou a famoso. e a gente começou a frequentar. E eu gosto muito dos pratos deles e tudo mais. E a mulher pegou amizade comigo, ela me deu, juro por Deus, um marmitex de kimchi pra eu levar pra casa. Jesus. Eu comia aquilo Nossa. junto com arroz. Mas eu comi, porque eu gosto muito de pimenta. Então assim, Eu não gosto Mesmo do assim, cheiro. os outros dois nomes do prato, assim, são repolho fermentado. Eu fui uma vez fazer uma Nossa. apresentação em Onyang, lá para Korean Coffee Education Society. Tá. Tinha mais de 1000 pessoas. E no dia seguinte, a gente foi tomar café da manhã. E eu falei, graças a Deus eu tô nesse spa, vou tomar um cafezaço, né, continental. Café comer aqui é ovo, bom. bacon e tudo mais. Bem capaz. Ah, Me chamaram para ir tomar café com eles num desses restaurantinhos deles. Cheguei, sentei. Primeiro era aquelas mesinhas baixas, tipo mesinha japonesa. Eles sentaram em borboleta. Minha perna não abria em borboleta para entrar debaixo da mesa. graças a Deus eu não estava nisso, porque eu nem Não, a dobro. minha também. O que aconteceu? Eu estava sentado daqui e tive que sentar num ângulo de 90 graus com o meu pé ali no teu nariz, aí na frente. Jesus, A mesa você era ficou curtinha. reto. Fiquei reto, mas com o meu pé aí do Tá. teu lado. E aí sorte que a meia não estava furada. Porque eu estava descalço. Né? Aí o cara veio pedir um prato, eu não conseguia ler, não tinha cardápio em inglês. O meu veio um osso com uma carne numa sopa. Eu catei com rasca aquilo. Falei, vou tomar só o caldo. Tomei aquele caldo. Não, isso, antes disso, eu falei, se chegar o kimchi aqui na mesa, eu vou embora. vomitar. É. Aí veio o kimchi. Eu rezei um Pai Nosso. Juro por Deus, eu rezei um Pai Nosso. Falei, vou Por quê? vomitar. Vai ser uma tragédia aqui, né? Vai ser uma Sério? cena. Você tem- E rezei um Pai Nosso e não vomitei. Aí chegou a minha comida. Eu olhei, tomei o caldinho. A hora que eu olho na frente do cara que estava na minha frente, o dele era uma sopa também, tava boiando o olho do peixe na sopa dele ali. Ah, devia ser uma sopa de cabeça. Aí eu falei assim, nem o Pai Nosso me salvaria Não, se esse olho tivesse vindo para mim. Eu já tinha vomitado nessa mesa fazia tempo. Sério, Mas são Edgar? situações Olha assim que... só. E é muito engraçado, porque a gente pensa assim, não, o cara viaja, né? Passa por um monte de lugar, prova Deve café ser um bom pra- esporte, É um comer, esporte muito etc. massa, conhece várias culturas, mas os perrengues ninguém conta, né? Não, Nossa. não. É bom quando você vai no Michelin, né? Que tem um Michelin Ah, na aí cidade. isso aí vale a beleza. pena. Agora, Aí, quando lógico. você vai nessas biboques, senhor do céu, Jesus do céu. tem que velho. rezar muito. Edgar, e aí hoje, além da Latitudes, ainda o cara é presidente da Associação da Alta Mogiana. Sim. Não, deixa eu perguntar, Então vai. o que você faz hoje? Quais são as Então, vamos coisas lá. que você está fazendo ao mesmo tempo, mas só hoje? Como assim hoje? Você, Não, o que, que hoje você eu tenho... trabalha? Você trabalha Como que onde você no trabalha café hoje? Eu tenho um escritório onde eu enfim, me divido, passo parte do tempo lá, porque a gente, enfim, faz todo o trabalho de exportação dali, toda a parte de avaliação de qualidade, recebimento de amostras, recebimento de visitas, né, que vão ali e fazem depois um passeio com a gente para conhecer as propriedades que fazem parte do projeto. Tá. E aí tem o meu trabalho com o livro, né, que agora eu estou finalizei na verdade na sexta-feira passada. Sexta edição já. A sexta edição. Finalizei na sexta passada, já está agora em diagramação para sair no Coffee Fest, né, em No São Paulo. Coffee Fest, né? E tenho trabalho na Mogiana, sou conselheiro já há mais de 10 anos, sou presidente, né, nesses 2 anos agora. É um trabalho que me exige muito tempo, muita coisa, né? São muitos eventos que a gente organiza, dias de campo, concurso de qualidade, participação na SIC e muitas outras coisas. Então consome muito meu tempo. Por isso que eu falo, eu não quero reeleição, não tenho tempo para isso. Eu já acho que dei minha contribuição, também tem... Você vai ficar só, você ficou só esse ano Eu fico mesmo, só né? mais esse ano e o ano que vem, mas eu não, E depois não não quero, pede reeleição. não quero. Só termina o mandato. Eu termino, né? continuo no conselho, né, eu tenho meu assento no conselho, mas eu não tenho tempo para fazer o tanto que exige, né, de uma pessoa estar nessa posição de presidente. Hoje, acho que
A diretoria é muito ativa, ajuda bastante, muito bom isso. Inclusive o Guilherme Educou, que O estava Gui aqui. Tá o Júlio, o Jean Faleiros, a Bruna Moreira, tem um turma, pessoalzinho o Zé legal. Domingos, um pessoal, o Augusto, o Gustavo, tem muita gente bacana e que ajudou, que fez uma virada, né, na associação. E tem também esse trabalho de, enfim, eu sou mestre de cerimônia, ajudo nos campeonatos e minha vida é fazer palestras no mundo inteiro, né? Sou sempre convidado para falar sobre café, para falar sobre algum tema. Nessa última feira de Dubai, falei muito sobre os impactos, né, que a gente teve com a geada e os reflexos disso nos próximos anos. Às vezes eu tenho muita degustação, organizo. Nessa viagem também de fevereiro que eu fui para a Bielorrússia, fiz uma apresentação também para os torrefadores do país. Então estou sempre envolvido com essas atividades. E aí quando eu tenho tempo, sobra um tempinho para mim. Toma um café. E o mais legal, na pandemia, a gente não podia sair de casa, mas então a gente resolveu fazer as entregas, eu e Mari, né? Bolo. Bolo de pistache. Olha lá. O bolo do meu noivado, eu não julgo. Aí, é verdade, foi o teu noivado, verdade. E aí, o mais engraçado foi que um dia o Edgar pediu pra eu levar um bolo pra ele. Tá bom. Eu vou levar um bolo pro Edgar. O Edgar passou a rota. Me deu o endereço da casa dele. Falou, entrega aqui. Aqui é a casa da minha mãe ainda não. A hora que a gente jogou no aplicativo de entrega ali pra ver, ele falou, pode me entregar no final do dia. Na hora que vocês fecharem aí, vocês me entregam. A gente fechava 6 horas, acho que é. Pra não falar, não precisa sair daí pra me entregar agora. Não, pode me entregar no final do dia. A gente preparou o bolo, falou, bom, a gente entrega. A hora que a gente jogou no aplicativo, eu descobri que o Edgar morava a 3 quarteirões de casa. Vizinhos. Praticamente vizinho do Edgar. Olha aí. Nem precisava de carro pra Maria, era só pegar uma carona, né? Era verdade. Eu nem precisava, era só pegar carona. E eu descobri que o Edgar morava perto da minha casa, cara. E aí ficou uma coisa engraçada, porque todo mundo vira pra mim, eu faço muita live no Instagram e tal, eu falo com muita gente, tudo mais em São Paulo. Aí os caras falam assim, você tem uma sorte do caramba, o Edgar é de Ribeirão Preto. Eu falo, gente, ele quase não fica em Ribeirão. Quando ele fica, eu vejo. Ribeirão. Quando fica, eu tô sempre na Maré. O Edgar vai bastante lá na Maré. Mas quando está. Assim, quando ele não tá, eu praticamente não vejo. Aí a história é a seguinte, não, gente, eu sou praticamente vizinho do Edgar, eu moro a 3 quarteirões da casa dele. Aí, tipo assim, aí virou, tipo, o Zito é vizinho do Edgar, né? Hoje não mais, hoje o Edgar mudou. Agora virou vizinho, né? O vizinho, Agora eu sou vizinho da Maré, né? Mais perto da Maré. Verdade, você tá mais perto da Maré agora, 2 quarteirões. Lá. E aí, lá na associação da Alta Mogiana, vocês trabalham não com importação. Não, é só com lá é trabalho só mais de divulgação dos cafés, divulgação dos cafés da região, certificação desses cafés, a emissão de selos, certificados e principalmente esse papel de compartilhar informação, né? Tanto é que a gente tem grandes eventos que acontecem ao longo dos anos. Os dias de campo, por exemplo, são muito importantes porque a gente traz gente como Rosane, professora Rosana, né, que é uma das grandes sensações aí nesse tema de fermentação. Tem Borém vindo aí para o próximo dia de campo na Fazenda do Jean. Inclusive, até já avisar a galera, dia 27 de maio, em Ibiraci, na Fazenda Santa Mônica, do Jean Faleiros e da Luciana. Tem um dia de campo muito bacana o dia todo. A gente deve ter mais de 350, 400 pessoas nesse Vai ser num sábado, ano. né? Sim, temos um agora dia 12 também, na sexta-feira que vem, na Fazenda Bela Época. Da Fazenda Bela Época, do André Cunha, também bem bacana, falando sobre fermentação. Coloca o arroba aqui embaixo da Associação da Alta Mogiana. Região da Alta Mogiana. Região da Alta Mogiana, né? Porque lá no link da bio deles tem todos esses links para você clicar e participar. São eventos gratuitos, São eventos gratuitos e com muita bagagem, muito conteúdo. Esse do dia e network Esse sim. Eu vou no dia 12 e a Mari vai no dia 12. Fenomenal. Acho que o Márcio também vai no dia 12. Aí eu não vou conseguir participar desses dois. Eu tenho um painel em Santa Rita do Sapucaí no dia 12, então não vou conseguir estar no André. E no dia 19 eu volto para a China para uma feira e de lá chego para julgar o Campeonato de Aeropress no Uruguai. Então chego às 5 e embarco às 11 para o Uruguai. Vai jogar o Campeonato de Aeropress no Uruguai, aí depois praticamente você vai para Grécia, aí né? Eu faço Itália e Grécia. Itália e Grécia já. Em junho, e depois volto para... Lá na Grécia você vai ser MC do Brewers.
Provavelmente, às vezes, mais de um campeonato, né? Porque eu tenho shifts Tá. de dias diferentes. Eu devo fazer... eu gosto muito do Brewers. Eu sempre peço Brewers primeiro. Brewers e devo fazer Cup Tasters também. Tá. Mas é muito gostoso estar ali, né? Você provar o café, Massa. conversar. Trocar uma ideia. Uma das apresentações mais bonitas que eu já vi na minha vida é a do Chad Wang, que é o campeão de Brewers, né? Brewers. De Taiwan. Ele parece um príncipe que flutua, assim, Sério, cada que movimento milimetricamente calculado. né? E uma apresentação fluida com... O cara não tinha pressa, porque às vezes você vê um barista competindo, ele fala, puxa o copo, põe um livro. Sim. Você vê que ele está desesperado porque ele tem muita coisa para fazer num espaço curto de tempo. Ele não, ele tinha uma tranquilidade para cada cara passando nota, ele anotando, ele olhando. Ele fez uma apresentação assim que foi uma das mais Eu tô aqui para me divertir, pra me divertir e para entregar o que eu quero. Para entregar o que eu quero. E entregou, né? Foi o campeão mundial. Foi o campeão mundial, né? E treinado pelo Stefanos Domatiottis também, que é um dos meus melhores amigos. Que inclusive eu tenho a honra de Stefanos me seguir no Instagram. Stefanos é um cara bacanérrimo, cara, gente boa demais. Tem vários projetos. Pra quem ele fala, tem o o Stefanos Create. me segue no Instagram, mano. Pra eu que não sou nada, tô feliz ele pra é um caramba. Gente, vocês não têm noção desse pessoal na China. Imagina. Eles são celebridades mesmo. Vai no banheiro, a gente tá muito junto, então sai do stand e vai no banheiro. Eles têm que andar com a cabeça baixa. Ou fingir que tá no celular fazendo alguma coisa pro povo não parar. E baixa a cabeça, põe uma segunda. No meio da feira, né? E vai, porque senão não consegue andar. O povo para, tira foto, pede para assinar camisa, cerca, abraça. É uma coisa Olha que doideira. incrível. Quase igual aqui, né? É igualzinho. Aqui Você fala que trabalha com café, abraça, né? briga, né? Já quer matar um outro. Matar porque o cara não entregou. Fala que você vai o fazer um campeonato de café, o cara olha e fala, quê? Quê? Campeonato? Muito lá é muito bacana. As filas, forma a fila para tomar café que eles preparam. né? É muito bacana. Pô, aqui no Brasil, na SIC, eu lembro de quando eu competi, tinha o palco do Brewers, aí aqui tinha o palco do Campeonato de Barista, e no meio ficava um stand onde ficavam alguns baristas mundiais fazendo café e trocando ideia. Que, inclusive, um deles foi inspiração. Um dos aventais que a gente teve na Maria Café, que era um verde, lembra desse? Lembro. Era um avental verde. Verde com detalhe em couro. Isso. Foi inspirado num. Não vou lembrar, num dos baristas que estavam lá, inclusive um ruivo de barba ruiva, eu não vou lembrar como que é o nome dele. Eu quase cheguei e falei, o avental da minha cafeteria é inspirado em você, viu? E o cara deve levar. É quase isso. É quase isso mesmo. Foi muito engraçado, assim, porque, tipo assim, eu troquei muita ideia com os caras. Eu tava com o café na época que era o Moquinha do Andrezão, do Campo Excellence. E aí eu falei, vou trazer um pouquinho. É o Moquinha do Talhão Campeão. Eu não sei quem traduziu Talhão Campeão pro cara. O cara eu não vou lembrar o nome dele. Ele regalou e falou assim, quero. Eu levei um pouquinho do café, ele provou, foi muito massa. O Brewers é bacana porque você pode, enfim, depois que eles competem, eles servem no Brewing Station, né? Então você pode provar o café que eles serviram na competição, muito legal. Muito, porque você tem que mandar um tanto de café, né? E eles vão lá e eles preparam, né? Então e eles preparam e a galera toma. Ó, esse aqui é o café de tal pessoa que acabou de competir, tá aqui na garrafa térmica. Nossa, busca esse aí. é um dia que eu ia estourar. Nossa, gente, eu passo até É mal. muito porque gostoso, né? aí tem o break, né, entre um e o outro, eu já corro lá, não perco Tomar um café, alguma coisinha. E você vê também as apresentações falando, eu quero tomar esse café de qualquer jeito, né? Você tá ali do lado olhando o que tá acontecendo. E é legal, tipo assim, o Edgar, como mestre de cerimônias, ele vê a apresentação de todo mundo. Então ele tem vamos colocar, a sorte de ver a apresentação do campeão. Sim. Você que tá na feira, vamos dizer, você tá passando. Então tem uma história do Márcio que ele me conta, que ele falou assim, eu sentei pra ver a apresentação de uma barista. Era a Ganesca ganhando o Mundial. Ele viu a apresentação da vencedora. Mas sem saber. Sem saber. Se ele sem sentou saber. pra assistir alguma coisa e... Tá. Ô, Edgar, agora conta uma coisa pra mim. Em relação aos meninos que estavam aqui no episódio 1, e no episódio 1, o Thiago e o Hugo. Como que vocês se conheceram? Bom, o Thiago e o Hugo são amigos, talvez dos mais próximos que eu tenho. Foram colegas de trabalho que se tornaram grandes amigos, né? Acho que o Otávio teve esse papel, me deu super amigos como a Tabata, né? O Bira. A Tabata e o Bira, assim, a gente tem que trazer aqui. Eles são ícones, assim. O Bira é a nossa melhor colocação no campeonato de Coffee and Good Spirits, né? Quinto lugar, né? Mundial. Na Coreia, em Seul. Os meninos também, o Hugo também é um campeão, né? Que já representou o Brasil na França. Tem histórias engraçadas nossas na França, na praia, lá em Nice.
Não, agora você conta. Porque Não, os caras, não, a gente tinha um cara tirando foto, né? E aí o cara falou, posso tirar uma foto? Eu falei, olhei pro cara e falei, posso, mas eu achei que o cara ia tirar uma foto nossa, depois você passa ali pra pegar. Não, era pra fazer uma sessão de fotos. E aí, tava eu, o Hugo e a Tabata na praia. O único dia que a gente foi na praia, que eu falei, vamos aproveitar, vamos um dia cedo, porque logo a gente tem que ir pro evento. E fomos. Aí eu falei, Tabata, você começa, não era eu, né? Começar, você começa. Aí o cara faz uma pose, põe a mão assim, põe isso aqui. Ela já tava querendo me matar, que ela odeia a foto, né? Aí depois foi o Hugo. O Hugo fazendo pose, fazendo todas as poses que ele sabe fazer. Aí quando chegou na minha vez, eu falei assim, não vou tirar não. A Taba, não, você vai sim, você fez a gente tirar. Você pode tirar suas fotos. Tirei 2 e vazei. Mas aí sempre muita história. Os meninos trabalharam comigo no Otávio, né? O Hugo depois foi pro Coffee também, né? Foi. O Hugo trabalhava em São Paulo e todos trabalhavam em São Paulo, né? Tabata, Bira. A Tabata era a grande coordenadora, mentora deles, ela que preparava eles para as competições. A gente formava muito campeão lá. A gente tinha um concurso interno, inclusive, para ver quem ia para os brasileiros. Eles contaram isso, eles contaram. E teve uma oportunidade de trabalhar na torrefação, na fazenda, e o Hugo foi. Aí ficou comigo lá. Ele e o Denis também. O Denis ficava lá no bar, preparava os drinks. Isso muito antes do Rasta. Muito antes, bem antes do Rasta, quando o Rasta chegou, eu já não estava mais, eu já tinha saído. Mas era muito bacana, era uma equipe super entrosada. Acho que foram os melhores anos da minha vida. Um projeto que era muito bacana, porque eu não tinha só café, né? Ali eu tive cana, gado, cordeiro, eucalipto, soja, milho, café, torrefação, a loja e o projeto de expansão, que eram as 70 lojas que eu planejei para 5 anos. Então, era um trabalho muito bacana. As lojas não seguiram, porque eu saí... Todas as lojas da Otávio fecharam ou não? Todas fecharam, não existe mais nenhuma. Do aeroporto também encerraram Foram as últimas atividade. a se encerrar, né? Tinha a do Eldorado e a Faria Lima, mas eles não conseguiram seguir. Uma pena, porque era um projeto muito bacana. Né? Mas tem uma história muito engraçada. Não sei nem se eu podia falar essa história aqui, mas eu vou contar. A gente teve no grupo uma pessoa... Esse cara... era da área de RH. Ele era o cara mais chato que existe na face da Terra e foi a pessoa mais odiada em 3 meses. Ele conseguiu o título. Meu amigo, pra você tirar o Edgar do sério nesse ponto... Não me tirou não, mas o cara era muito chato e todo mundo odiava ele. E uma vez ele foi pra fazenda e você não sabe o que os meninos aprontaram com ele. Ele tinha que ir embora e era umas 5 horas da tarde. E ele tinha que pegar um avião para São Paulo. E ele falou, tô indo embora. E o motorista tinha que levar. Então era 1 hora até Ribeirão e eu vou para São Paulo. Os meninos fizeram um expresso para ele e colocaram lactopurga. Mentira, Edgar. Mandaram o cara. Quem que fez isso? O Hugo? O Denis. O Denis. Tá vendo fogo? O Denis e o Hugo, os dois estavam lá. Mas a gente falou, eu falei, pode comprar. Eu falei, a gente vai colocar um lactopurga no café desse cara. Eu falei, pode colocar. Porque ele era muito chato, muito chato. E aí eu imagino esse cara indo embora para São Paulo, né? Eu imagino o motorista ficou trancado, certo, no banheiro do avião uma hora durante o voo e talvez parou durante o caminho. Mas era merecido, porque gente chata ninguém merece, né? Você é um cara de RH, você tem que ser a pessoa mais querida e não a mais chata. Então, quando eles fizeram isso, eu caí na risada e falei, não, pode fazer, pode comprar. Eu autorizei a compra. Naval pra zoar o coleguinha. Não era coleguinha. Eu conheci o Hugo por 3, 4 horas. Sim. E eu já imagino ele fazendo isso. Não, faz. Não, eles faziam cada uma comigo, vocês não têm noção. Eu imagino. Eles pintavam comigo. Imagina. Você sabe que o Edgar ele não gosta de dirigir em estrada, né? Eu odeio de estrada, eu odeio. Eu tive o privilégio de ir pra São Paulo com ele dirigindo e eu de carona. Eu tive esse privilégio. Você não vale nada, cara. Eu me ofereci pra dirigir, só quero deixar isso claro. Eu não gosto de dirigir. Ele não gosta de dirigir. Não dirijo então... de noite. Tive um acidente uma vez e parou. Fiquei traumatizadíssimo. Nunca mais. Não dirijo de jeito nenhum. Então ele, inclusive na Ocoff, existia o pessoal que dirigia pra ele. Tinha motorista. Agora você imagina o que o Hugo não fazia, né?
Você não imagina, né? Então, E eles, assim, vocês não têm noção. Eles punham na porta do Olha meu lá, carro, olha lá. eles às vezes punham coisa, doce de leite na porta, eu tinha mão. maçaneta. Eles pintavam, Olha lá. mas era muito divertido, assim, era uma brincadeira acho que sadia. dos assim, lugares é. que você trabalhou, foi um que você mais gostou, foi o Coffee. O projeto foi o mais bacana que eu Um dos mais conduzi. Eu bacanas. pude imprimir a minha assinatura, né? Acho que é fácil ver a minha assinatura nos projetos, o jeito isso que eu penso café. E foi uma transformação da fazenda. Acho que o trabalho que a gente conseguiu fazer foi muito bacana, né? De posicionar ela como uma referência regional. Ela era um mico, né? E virou uma fazenda que era um cartão postal da cafeicultura moderna brasileira. E o projeto, como ele era muito abrangente, tinha toda essa pegada de chegar até a xícara, era o único, né? O único que tinha, nenhuma da fazenda tinha uma cafeteria, né? É verdade, lá então tem uma era a cafeteria. única, que Tem era uma a maior da cafeteria América dentro do Latina. fogo da Coffee, né? Tinha uma Exato. cafeteria lá dentro que eu fiz, que eu construí, né, durante a minha gestão, porque antes aquele escritório não Inclusive não teve tinha. um Cup Tasters que foi lá, não foi? Foi depois. O que o Andrezão ganhou, inclusive. Isso foi não depois. Foi depois. Mas aí eu fiz uma hospedaria, né? Que tinha o Chapadão, que era uma hospedaria que eu recebia a gente tinha os cursos de São Paulo, curso de barista. O Rafa até fez curso lá com a gente. Era muito interessante esse projeto. Que então, massa, cara. eu me sentia feliz quando eu via. Eu chegava de viagem, às vezes, 11 horas da noite, 6 horas eu já estava indo para a fazenda. Eu amava Olha que legal. ir para lá. E talvez acho que seja o grande erro da minha carreira ter saído. Porque eu acho que eu tinha uma outra visão e chegou um cara que era um presidente que veio para o grupo, Tá. né, e os CEOs se reportavam para ele, era um cara muito diferente de mim. Eu não tive problema com ele, graças a Deus, mas eu sabia que uma hora eu ia mandar ele para a ponte que partiu. Porque, para mim, o capital humano é o mais importante. E eu vivia isso, né? Eu sempre fui muito... da mesma maneira que eu trato o ministro, eu trato o faxineiro. O faxineiro. Exato. Não acho que não pode existir diferença, né? Fato. E ele não, ele achava que o funcionário era um pedreiro que podia ser substituído. Então isso era um conflito muito grande para mim. Então eu tinha que mudar a maneira de ser para me encaixar no que ele queria. Então eu falava, eu não vou conseguir. Então vai chegar numa hora que eu vou falar, não, eu desisto, I give up. Então eu falei, não, é uma hora... É melhor eu sair antes de eu perder a paciência e sair. Mas eu adoro a família, tenho um respeito enorme pela doutora Laide, que me deu assim, carta branca para criar o projeto dos meus sonhos, Andréia, Rodrigo, Cristiano, que foram pessoas assim, que eu tenho na mais autoestima. E só saí mesmo por causa desse cara. Sério? Que não tinha nada a ver com o meu jeito de ser. Hoje, se pudesse voltar, você voltaria. Eu não deveria ter saído. O projeto teria 70 lojas, a fazenda já teria os 2.000 hectares que eu planejei. E com um trabalho conduzido pelo Ubio, que é um grande amigo meu também, que fui padrinho dele de casamento. O Ubio é sensacional. Então ele estava lá, eu convidei, ele veio, eu levei o Ubio para Ipanema, da Ipanema eu levei o Ubio para lá, então ele faz o trabalho lá da sequência, faz o trabalho dele bem feito. Você sabe quem que é o Ubio ou não? O Ubio tem 2,5 metros de altura. O Ubio lá de Alterosa, eu conheço desde pequeno. Ele é super alto, o Ubio. E Então, ele é tipo o Hugo Rocco pra mim, ele é o Groco. Ele da Moca Clube. Ah, tá. Ele é, tipo assim, você olha pro Ubio, você fala assim, cara, não vou nem conversar. Olha que o Ubio abre a boca. Ele é muito simpático. Ele é um lorde. lorde. Ele é muito educado. Um cara a mãe dele, a irmã, é uma família que eu tenho carinho. E então ele ficou. Mas eu acho que se eu pudesse voltar, eu não teria saído. Não. Até porque, talvez acho que se a doutora Laide tivesse falado comigo, mas como criou-se uma hierarquia diferente, né? Quando esse cara chegou, ela subiu para o conselho e ele ficou, então todos os CEOs se reportavam para ele. Se eu cortasse esse caminho... Ninguém ia atravessar isso. Então, ela, depois fiquei sabendo que ela ficou chateada porque ela queria ter falado comigo e eles falaram, não, ele que tem que conduzir. E eu passei cenários e ele veio com um cenário que era uma contraproposta. Eu falei, não, essa não foi uma opção que te dei. Então, aproveitei para sair. Embora. Mas estou feliz, eu acho que... Latitudes agora... A Latitudes está aí fazendo o trabalho que eu sempre sonhei. Eu tenho uma participação maior, né? Tenho 80% da participação. Eu dei para os meus funcionários que estavam comigo lá há 15 anos, 5% para cada um. Olha que legal, cara. É uma maneira de retribuir aí esses anos de trabalho junto, né? Acho que é uma obrigação minha, né? De valorizar esses que me acompanharam, porque eles foram comigo para o OCOF, vieram do OCOF,
o projeto. Depois vieram comigo para a Latitude. Então, é gente que está comigo e de confiança. E a gente está com você há muito tempo e que você Gente que tá conhece. que eu posso viajar e deixar, porque eu sei Na que tudo mão vai deles. acontecer. Que vai rodar. Controle de qualidade, exportação, logística. Então, e você tá me devendo visita lá no escritório, viu? Quando Olha lá, ó. é que você não vai para Santa Rita, né? Que você vai para o evento aqui do André. Mas você Qual? precisa... Santa Santa Rita Rita? do Sapucaí, que é o evento das Não mulheres vou. empreendedoras, onde eu vou Não, estar não no painel vou. lá com a Não vou. Vanúzia. Esse eu E... não vou. Mas você tem que ir lá me visitar. O escritório ficou bem bacana lá no sul de Minas. Vamos pegar um carro no final de semana. Vamos lá, vamos marcar. Vamos lá. Claro. Conhecer. Não é longe, é daqui do lado, né? Perto, 2 horas e pouquinho. Sul de Minas, muito lindo E lugar. pós-Alta Mogiana. Agora eu quero fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer pro Edgar, eu vou fazer agora. Tá, vai. Diga. Você voltaria pra BSA? Para BSA. Não pra BSA. Vamos Não, eu vou. Não, vou tô colocar perguntando BSA. assim. Vamos colocar assim. Você voltaria a organizar ou dar uma ajuda nos cafés do Brasil em relação a campeonato, a divulgação desses cafés fora do país e tudo mais? Você voltaria? Eu faço isso hoje com a minha empresa, né? Eu promovo as 34 regiões. Eu também faço parte de 2 fóruns, né? Que é o Fórum das Regiões Produtoras de Café, que reúne todas aquelas que têm indicação geográfica e denominação de origem. Sou um dos conselheiros e também sou um dos conselheiros do Fórum das IGs do Estado de São Paulo, que aí tem cachaça, os móveis daqui de Franca, calçado, móveis, calçado de Franca e de calçado de criança de Birigui, são várias IGs. Então, eu estou envolvido com isso. Eu adoro o trabalho da BSA. Você voltaria para a BSA? Se eu não tivesse a minha empresa, eu voltaria. É uma associação que tem um papel nobre. Eu fui também, acho que foi um projeto que também me completou bastante. Eu gosto desse lado institucional, mas eu teria que abrir mão, né? Eu não poderia. Exato. Eu teria um conflito de interesse se eu tivesse a minha empresa ou mesmo que eu tivesse participação. Seria um conflito inadmissível, porque eu, como a comercialização em um canal institucional, eu trazer, então eu não aceitaria por princípio. Sim. Mas se eu não tivesse a minha empresa, aceitaria. Com sim. certeza. Ajudar os campeonatos, eu sempre ajudei, eu não tenho ajudado recentemente, porque eu não estou no Brasil quando tem acontecido as regionais. Fato. Porque sempre me convidam para julgar. Vamos eu botar gosto de o julgar. dedo polêmico agora? Eu quero deixar esse episódio polêmico. É agora, ó. Você vai falar sobre os campeonatos? Momento polêmico. Mas antes da gente falar sobre o campeonato, eu vou pedir uma coisa. A gente vai pedir pela primeira vez pro Henrique rodar o Momento Popopó de novo. Pela primeira vez vai ter 2, então roda o Momento Popopó aí. Edgar, já que você tá há 23 anos no café, eu nunca tomei um café seu. Que pena. Olha lá. E vamos passar os Eu próximos acho, 26 anos. Exato. O senhor poderia nos dar a honra de Poderia. preparar? Por favor, Hoje- ajuda ele, por Hoje favor. Você é. escolhe o método, você escolhe o café. Ó, tudo. eu tenho o coar de acrílico, o de acrílico não, desculpa. O de vidro, o de porcelana tem aqui, o de metal tem aqui. Pode ser o de acrílico mesmo. O de Pode ser até com acrílico água não, o de fria. acrílico eu não tenho. Ah, não tem? Eu tenho o de porcelana e o de vidro. Vidro. De metal. De vidro. O que tá aí mesmo, filho. Esse vidro aí mesmo. Este. Só dá uma ajuda aqui, vamos lá. Eu vou usar água fria mesmo para Pra limpar o filtro. então Eu uso tá. uns 300 Tem uma ml de água. água. Coloca a água num... Pode ser água da... Eu meto na torneira mesmo, Ah só lá. pra lavar o papel. Ah lá. No escritório. Eu não uso água quente. Ô Henrique, você já lançou o filtro? Já devolveu o filtro? Não. Onde tá? Já pegamos. Tá aqui já. Água tá aqui. Tem água. E aí, enquanto o Edgar vai preparando, eu vou ajudar aqui também. O dedinho... a Aninha tá ajudando ali o Edgar. Eu quero fazer algumas considerações sobre esses campeonatos aí no Brasil, cara. Então vamos lá. Edgar Bressani. Dê a sua opinião sobre... regionais para os campeonatos nacionais. É o que a gente acha, a gente sente muita falta. Porque hoje, a BSA, ela libera as inscrições para todo mundo que se inscreveu, concorda? A gente faz isso. Então é Ela uma tem um número limitado de vagas, né? E é uma correria. Toda competição tem, né? Logicamente. Até o mundial tem um número limitado de países. Mas eu acho que as regionais são importantes para poder fazer uma pré-seleção.
Certo. Nós já tivemos no passado 8 regionais brasileiras. Né? Quando vocês montaram os campeonatos pela ACBB. Pela CBB, né? Os campeonatos começaram com a BSA, né? Comigo em 2002, primeira edição. E depois, em 2005, quando eu saí da BSA, os campeonatos foram para a CBB, que era a Associação Brasileira de Café e Barista. Era Campeonato Brasileiro de Barista, mas eu transformei e mudei o nome para trazer mais pessoas, né? Abrir ela para outras categorias. Certo. E posso pegar água só para eu jogar aqui? Então, as regionais são importantes. A gente teve 8 e, como eu dizia, nós tínhamos 30% dos inscritos que vinham para a etapa nacional. Então, se uma regional organizava uma competição com 30 competidores, 10 daquele estado vinham para o brasileiro. Se você tinha 9 competidores, era um Isso é terço. muito legal. Era um terço dos competidores, o que era muito bom, porque dava uma oportunidade para um monte de gente participar e você fazer uma triagem. Porque hoje, quando você tem um sistema que te permite apenas ali deixar a tua ficha pronta e clicar no F4, não sei, Exatamente. Fica apertando F5 para atualizar a tela. Eu fico pensando nas pessoas despreparadas que passam. Então, e nas extremamente preparadas que deixam de competir. E aí o Brasil não consegue se posicionar. Não estou falando que os nossos campeões não são pessoas não, pelo contrário. espetaculares. Eu acho que é um cara que não. preparadíssimo. Né? Os nossos campeões são o realmente Garan, bons preparadíssimo, campeões. o pessoal Mas a gente conseguiria elevar o nível cada vez mais entre eles. Né? Porque você tem com pessoas brilhantes aí nessas posições, eles vão se empurrando, né? Cada vez mais adiante. Não, então, e tem outra coisa também. Se você tem os regionais, o número de juízes... Café. Pega o café para ele. Qual você quer fazer? O do Thiago? Pode ser o do Coa. O Coa é morango, do Gui? Eu tenho algodão doce aqui. Tem um gueixa. Tem o gueixa aí? Cadê? Tem o gueixa. Tá na sacola branca ali, ó, é o meu. Isso, pronto. Vamos fazer. Então você vai tomar um gueixa de quem? Do Jean Faleiros. Eu virei. Sem querer. Pode ser um gueixa do Jean. Eu sempre fazendo caca. Joga. Isso, ó. Isso aqui é bastidores, gente. Cadê o moedor? Porque eu sempre... todo programa eu tenho que derrubar água? Então, cara, vamos... Momento derrubando a água. Você não tinha que derrubar em nenhum, né? Agora já foi. Então, pra quem tá em casa e não entendeu nada, é o seguinte. Se você quiser participar do Campeonato Brasileiro hoje, você fica na fila Henrique. Como se você fosse comprar um ingresso com a sua inscrição pré-feita. E são só, vou dar um número aqui, 21 vagas, tá? E aí você tem que ter a sorte... 24 vagas, uma coisa assim, é isso mesmo. Por aí, e aí você tem que dar a sorte de clicar no tempo certo. Então, se você se preparou, vamos supor que você fez todo um trabalho com o produtor do café, você escolheu o café, você fez tudo isso, você ainda tem que ter a sorte, e aí é sorte mesmo, de conseguir terminar a sua inscrição para ir competir. E o que a gente está falando é justamente isso, das seleções estaduais, né, classificarem as pessoas para o brasileiro, os regionais. Então você tem uma forma mais justa, você tem mais gente participando, fazendo café de fato. Isso fomentaria melhor Sim, eu acho que o todo, né? Ajudaria muito, mas a gente tem que lembrar duas coisas importantes. Né? Quando a gente transfere isso para a BSA, a gente leva para ela uma responsabilidade de monstruosa. Elevar a 8 ou a 10 ou a 15 a organização desses campeonatos, porque ele requer a presença de um parceiro local, porque você precisa de patrocínio, você precisa de lugar, você precisa de máquina. Você aumenta 8 vezes o custo, o número de pessoas. Tem um outro detalhe. Você precisa ter juiz no país inteiro. No país inteiro. Ou levar esses juízes, né? Exato. Pagar para ir. Então precisa de recurso, não é fácil. A gente tinha naquela época um pool de juízes maior, a gente treinava, a gente tinha uma certificação de juízes, né, brasileira. A CBB fazia a prova, você tinha que conhecer sobre regra, conhecer sobre café. Não era uma coisa fácil. Não existiam né? juízes de prestígio, não por exemplo. Não eram juízes de prestígio. A gente tinha gente ali que não está cheiroso. Só uma pergunta, se essa balança está tranquilo se usar, você sabe ela? Né? Não, agora que já colocou café? Eu não gosto muito dessa balança. Mas... Então vai, não. Ninguém gosta da minha balança, velho. Não, eu tenho dela, eu não gosto. Sério? Não gosto. Não, o Marcola também não... Agora eu tenho uma chancela de Edgar Bressani.
Pra usar a única função que eu acho que a balança tem que ter, que é a de pesar. Tá bom. E a outra que tá escrito timer, que é só uma conveniência para eu não clicar no meu relógio. Mas então acho que as regionais, elas são importantes porque elas abrem a oportunidade, às vezes, para a pessoa que não consegue sair do Amazonas para vir competir. Ele compete lá e se ele for Ele compete na chave dele. Depois ele compete na chave dele. Se ele for realmente uma pessoa que é um dos top alguma coisa do estado, ele desce para o brasileiro. No nosso caso, a gente fazia as 8 regionais e tinha estados que não organizavam suas regionais. O que a gente fazia então? Tinha um dia antes uma competição que aí para aqueles estados que não organizaram suas competições, eles podiam mandar o barista para elas. Tinha 12 vagas, então você tinha a oportunidade daquele que também não queria investir 2 vezes para vir, ele conseguia participar. Então foi uma maneira que a gente encontrou há muitos anos de fazer isso. Uma pena que depois a associação foi extinta, ela adoeceu e morreu, mataram, infelizmente. E aí voltou. CBB, tá? Nessa época eu até era conselheiro do WCE e eu mesmo que sugeri que os campeonatos voltassem para a BSA, porque era a entidade mais preparada para fazer esse trabalho, né? Então ficou com ela de novo, mas eu entendo que existe uma frustração dos baristas, porque muita gente boa fica de fora, mas de que maneira a gente resolve esse problema? Talvez uma seletiva com uma prova. Uma prova de... escrita mesmo, né? Ou de conhecimentos gerais das regras. Gerais, de regra, de café, de colheita, de tudo. Enfim, você pelo menos separa, o cara precisa entender muito. Porque não adianta nada você participar de um campeonato brasileiro se você não conhece regra. Se você não conhecer a regra de cabo a rabo, você não vai ser um bom... Já dizia Zé Renato, você leu a regra? Você leu a regra? Tá ali. Você leu a regra? O que você pode fazer tá ali. Então precisa conhecer. Se a pessoa não sabe isso, o juiz precisa saber por que o competidor não precisa. Exato. Então faça uma prova e aí os melhores ranqueados quando eu fui competir participam. no Brewer, acho que é mais justo do que... Mas é uma sugestão. É pelo menos uma sugestão baixo custo, né? Assim, não é isento de custo, porque ainda se organizar uma prova envolve organizar uma prova, e correção e etc. Mas, por exemplo, você tira o que aconteceu, por exemplo, no campeonato de Brews que eu fui participar. O menino virou, a gente estava conversando com o Head Judge que ia ser, veio, como é que ele chama? É um senhor acho que americano que veio, o John. O John que veio ser Head Judge aqui. Né, o John Steinbach, isso. o americano inglês. Americano inglês, não sei o quê. Ele mora na... Inclusive, ele tava com uma camisa sensacional, que era uma camisa do Pink Floyd, só que em vez do Prisma, era uma Chemex. Fabulosa essa camisa. Eu queria muito essa camiseta. E aí ele tava falando inglês e o Renato tava do lado ajudando a traduzir, porque às vezes muita gente não sabe falar fluentemente, então só para trocar uma ideia. Mas as regras da competição brasileira, elas são entregues em inglês. Isso eu não sei se muita gente sabe. A gente traduzia. Era um serviço que a gente fazia. Por quê? Eu acho que se você é uma tá no obrigação Brasil... nossa de... Nem todo brasileiro é obrigado a saber inglês. Embora o campeão mundial precise falar inglês. E o campeão brasileiro precise saber inglês. Eu acho que precisa, porque assim, é matéria básica na escola. É matéria básica. Então, mas a gente tem, infelizmente, muita gente que não teve acesso à educação para ter um bom inglês. Sim, mas que pode ser um barista espetacular. Então, ele pode se tornar o campeão brasileiro. E o que a gente teve, inclusive, uma vez, foi uma grande polêmica, mas uma das maiores polêmicas que a gente já teve no Brasil. Nós queríamos... a exemplo do que acontecia com outros campeonatos, por exemplo, no Japão, o que acontecia no Japão? Você competia esse ano, não pode falar que tá riado Rio também. Não é que, tipo assim... Não, é porque eu faço esse café todo dia. É outra mão, né, mano? Ele não... Não, mas eu fiz um bypass aqui de olho também, né? Ele não vem assim... Ele não vem feliz assim na minha casa. Sabe? Boa. Ele não fica tão à vontade na minha casa. Não.
Mas E aí? então a gente... Aí você tá falando da polêmica que rolou. Sim. O que a gente queria? A gente queria, para dar oportunidade para essa pessoa se preparar e ficar fluente em inglês. Então, se você ganha um campeonato, você pode fazer um investimento, você pode fazer um fundraising e pegar e fazer um curso de inglês fora, ficar 3 meses, Sim. fazer o teu preparo, né? De realmente eu preciso ter um técnico que vai me ajudar, um coach, eu preciso ter um psicólogo esportivo, vou arrumar um chefe para me ajudar na criação da minha bebida, um mixologista, alguma coisa nesse sentido. Então a ideia era, você compete agora e você não vai para o próximo campeonato, você vai para o outro. Então era sempre um ano de delay, ano de você tinha diferença. um ano para se Tem uns preparar. 15, 16 meses para isso. Virou uma tragédia. Vocês quê? não têm noção? Porque gente abestada não conseguiu enxergar. O cara que estava preocupado com o umbigo, que não vê a oportunidade de futuro, não vê que ele... Enfim, o meu reinado. Gente, vai para PQP. Né? Não é seu reinado. Você vai competir do mesmo jeito. Se você for campeão, você vai ser campeão daquele ano. O que nós estamos tentando é criar uma oportunidade para a pessoa ir um ano para frente. Aí ela teria tempo para se preparar melhor. E com melhores chances do Com melhores campeonato. chances do E que achar café. Porque muitas vezes o campeonato acontece em junho e o Mundial em agosto. Você não tem tempo para... e Se você achar- quiser mudar qualquer coisa, Para achar quem um tem que café. aprender um idioma, por exemplo, não tem tempo nenhum. Não dá tem tempo. como. Então, Gente, então com um achar ano dá para você fazer. Dá para você pegar um professor, ficar todo dia, né? Que escola. Deixa eu levantar a mão e falar. E achar café. Achar café, exatamente. Porque às Porque vezes você não achar está no café- melhor momento. Porque tá, às não. vezes você não quer café daqui. Você quer pegar, sei lá, um panamenho. E aí o Panamá já colheu, ou vai colher. Aí você pode congelar Congela esse café, exato. guardar. Tem toda uma inteligência por trás de uma competição. Então, pra você ter uma ideia, nós tivemos que colocar segurança Olha lá, na porta da associação olha lá. e falar, você entra, você não entra. Você é associado, você não entra. Some daqui. Porque teve babaca que... Não vou citar nomes, Tá. mas existem pessoas conhecidas que participaram disso, que foi Mas estava eu, Gelma, Silvia e Cleia lá... lutando com esse bando de Nossa, eu não idiota consigo que não entender. consegue assim, eu entender consigo entender a mente por trás, mas eu não consigo entender a a recusa. burrice, porque tem países que fazem isso até hoje. O Japão faz isso até hoje, há 10 anos. Entendeu? E tem um campeão mundial que é o Rinder. Jogam pela frente. Não, é o E famoso outros você quer fazem. R$1 agora ou 10 mil daqui 1 minuto. Como é que é? Desculpa, eu não Não, você quer R$1 agora ou 10 mil daqui 1 minuto. 10 minutos daqui a 1 minuto, eu E, espero. e o cara tá falando, É não, uma eu quero pena, R$1 agora. é uma pena que exatamente. isso aconteceu, mas enfim, a gente falou, bom, se vocês não querem, teve pra você ver, rodou carta, assim, baristas, comunidade, não. gente mandando carta. Que não, Ah, Na mas- verdade, a gente podia ter peitado e falado, vai ser, porque você quer competir, você compete, se não quiser, você vai competir em outro campeonato, porque esse campeonato é nosso e nós que decidimos. regra é Mas nossa. a gente falou, bom, se eles não querem, então não sou eu que vou competir. Tá. É, se Então, a galera não vai- tá pronta pra essa mentalidade, não... Então é uma pena, mas eu assim, acho que era uma... pensando, sem a avaliação do conteúdo do que poderia ser, a grosso modo, jogar um ano pra frente é pensar numa pessoa que realmente pode ir melhor preparada. Cara, é Sim. apostar com muito mais fichas. Muito mais fixe, Com você vai certeza. muito mais certo, Porque, por né? Você exemplo, tem uma tempo coisa, por exemplo, Você tem todos os produtores do planeta para escolher. disponíveis Uma falando, coisa- nossa, olha essa potência aqui, ele vai competir, eu posso mandar o café, você tem mais Você oferta. pode testar vários cafés, e vários faz o que métodos você e coisa quer. nova. Não, e me surge um método novo no meio do caminho, você ainda Exato. pode Criar. escolher. Lembrando, gente, as competições mundiais, imagina o nível dos baristas. Você tem top 50, os melhores dos seus países, que passaram uma triagem entre vários outros competidores. Você só tem fera. Exato. Aí você tem o fera que foi com um ótimo café, todos foram com um ótimo café. Sim. O que acontece é que ele pode sair melhor naquele dia, uma série de coisas pode acontecer, mas principalmente você ter esse tempo para fazer toda essa sua estratégia do que você vai apresentar. Né? Não é simplesmente eu chego ali, Não, e preparo boa. meu café e É vai outro embora. jogo com então outras é o pessoas, que né? de Outros novo players. eu levo para a competição. Você tem lá, de repente, a Mi que está congelando o café para moer. O outro veio, A não sei com o quê. história- É essa diferença entre todos os que trouxeram A história da coisas novas destilação fria do leite que a Marta usou, que já era uma coisa de outro que ela fez. que ela fez. Aí no outro campeonato todo mundo tava Tá fazendo. usando. É, Tava então fazendo. É porque é existe essa um diferença. delay dessa vanguarda do café
Exato. no mundo Chegar. pro Brasil. Exato. Então, assim, às vezes o que funciona aqui não é, é batido no campeonato. E você hoje tem esses coaches que são Tá realmente sensacional. pessoas que realmente estão preparados para trazer essas a pessoa. A gente quer saber what else, né? O que mais, você trouxe, né? Porque todo mundo trouxe coisa muito boa. Porque é que agora tá o você negócio. trouxe uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Para mim, você é o Aí é que tá o campeão. negócio. No campeonato de barista, eu não sei porquê, eu tenho essa visão olhando de fora, tá? Eu nunca participei. Mas parece ser mais fácil inovar. Num campeonato de brewers, que é o que o Edgar gosta de Sim, ser e tudo muito mais engessado. é né? muito mais engessado, porque é café, filtro e água. Sim. O que você vai fazer diferente ali? Aí você vê, por exemplo, o Garan vindo. E eu adoro o Garan, porque ele é fantástico, ele é genial, ele é de uma educação incrível. E o Garan vindo e falando assim: monta um quebra-cabeça com o sensorial do meu café e botando o juiz pra trabalhar junto com ele. Você tem que ser E aí, porque o criativo, juiz não pode sentir cheiro, ele não pode ser, assim, durante você não pode dar o pó pra ele cheirar. Se você fizer isso, você errou. Sim. Então, assim, você não pode trabalhar com sensorial, mas você pode trabalhar com o sensorial mental dele. Você pode levar ele pra casa da sua avó. Você pode levar ele pra infância Sim, dele. você pode criar Exato. um cenário e colocar lá dentro. E aí que tá. Os caras que já estão nessa vanguarda, que estão trazendo as coisas, eles já começam a olhar dessa maneira. Por exemplo, eu achei sensacional quando eu competi, a esposa do Rafael Gnomo, a Julie, ela foi competir. A mesa dela era uma mesa de chá. A xícara dela tinha tampa. Pra ela servir, tampar pro juiz tirar e abrir e sentir os primeiros aromas. Olha que fantástico. Ela ficou em sexto naquele ano. E o café dela era um chá de morango maravilhoso. Você entendeu? É. E assim, Rafael Gnomo, tipo assim, vou servir, bota a luva e vem cá, ó, vamos tirar, limpar que nem garrafa de vinho, decanter, para não pingar a última gota. Para não sujar. Nível de é serviço. atendimento. É serviço de atendimento. Entendeu? Então você começa a ver outras coisas que você fala assim, cara, beleza, eu sei servir bem, mas os caras estão em outro nível. Mas o brasileiro em algum nível, e isso aqui pode ser muito mais interpretado e o fim da minha participação no podcast, o Brasil tem a cultura do café em qualquer lugar, a qualquer hora, né? É Sim. nosso. Então, assim, você vai na casa de alguém, é uma ofensa você não aceitar um café. Sim. Nós temos isso. E parece que o café tem alguma dificuldade, mesmo para os profissionais do café, em sair ou em vestir um terno. O brasileiro não acha que o café merece ser... sentar-se à mesa, sabe? Parece que o café não é um convidado especial. Ele é sempre o cara de casa. Eu acho que o Edgar vai concordar uma coisa comigo. Em quantos restaurantes você foi muito bons na sua vida, mas que o café era ruim? Em quantos Eu só tenho um que eu tenho um hotel e uma hotel tem um. Hotel, se você se hospedou em regiões cafeeiras que o café era ruim. Sim. Então, assim, A maior você parte deles, né? Então, a maior parte deles, sabe? Tipo assim, então a galera, ela não se preocupa com... Você tem algumas iniciativas, como, por exemplo, o Four Seasons de Buenos Aires, que aí tem Sim. um café deles, torrado por eles, que inclusive era um piloto para abrir uma torrefação. Você vai lá, tem uma Vitória do Hino, você toma um café expresso, super bem tirado, e um latte art dos mais... bonitos. É o único que tem no mundo que eu já fui, que tem um bom café. Fora do Brasil. E de restaurante... que eu gosto muito, eu não sei se ainda está aberto com a pandemia, mas chama Tegui também, que é um café de Buenos Aires, um restaurante de Buenos Aires, um dos melhores de Buenos Aires, era pelo menos. E lá você pede o café, eles não fazem expresso, eles fazem um V60 na mesa para você, chegam com um carrinho, e se você perguntar, o cara te dá a aula, Você pode e se você perguntar não se é perguntar, porque tem fermentado. gente que não quer saber nada, o cara faz e te entrega um V60 da melhor qualidade. É isso que eu Pronto. quero. Eu quero comer, pagar bem pelo meu jantar, mas eu quero finalizar com um excelente café. O que não acontece na maioria dos restaurantes, que eles tratam o café como se fosse o lixo do fim que eu te dou. Eu não me importo se eu vou ter que pagar R$15 na xícara de expresso. Eu paguei R$200 no prato. Exato. Agora aqui tem essa mentalidade, o cara dá, mas ele não pega, ele compra qualquer coisa que é mais ou menos, Exato. porque ele está pensando só na Quando ele não compra comodidade. no método mais fácil.
Para ele, por exemplo, uma cápsula, um café pré... Exato. Sim. Ele Nada vai contra, assim, né? só... Mas eu tô falando de onde, né? Ele tá Eu tomo pensando minha em cápsula logística. no escritório, mas... Ele pode comprar todos os ingredientes de origem, conversar com todos os produtores, montar o cardápio dele em cima de uma logística super diferenciada para valorizar E tem a chefes que comida. fazem isso, né? Valoriza a comida, tudo. É certificado, isso aqui é Rainforest, isso aqui Aí não o sei o que lá. café- Isso, aí ele faz uma puta seleção de vinho, E o monta café? uma adega invejável E o o café Uma é um merda. café de cápsula. E o Uma café. merda. né? E aí eu falo uma coisa que é até assim, cara. Às vezes começa pelo café que o teu funcionário tá tomando. Porque quantas cafeterias a gente conhece Sim. que todo mundo, todos os clientes tomam os melhores cafés e o café da cozinha, o café da galera que tá trabalhando no bar, tal, é um tradicionalzão lá no fundo queimado na garrafa outro, térmica. É verdade. Como é que você quer preparar? Tem lugar que não deixa nem a pessoa tomar café. Nem a pessoa tomar café. Exato, e aí você quer alfabetizar o cliente e o cara que tá lá na sua cafeteria Não sabe. todos os dias. Você Tem não cafeteria conseguiu que tem convencer. barista que não toma café. Exato. Ué, Né? Então eu acho isso inadmissível. Thiago né? Sabino quase começou assim, sem tomar café. Se não fosse a Silvio Magalhães É obrigar, né? bebe, ele não ia tomar. Ele começou assim, na verdade. né? Sim. Ó, eu É odeio assim. ser portadores de más notícias. Ah. As nossas câmeras estão 3% de bateria. Que pena, que pena. Então, Um ano, 1% de bateria, na verdade, e tá num GIF ainda. Exato. Tá piscando. Então eu quero finalizar esse... Eu não quero finalizar. Eu também não gostaria. Mas eu quero finalizar esse episódio assim, lembrando de uma coisa. Isso daqui não foi um podcast. Isso daqui foi uma aula, um delírio divino que tivemos aqui hoje para apresentar esse cara. Isso pra Obrigado, mim foi um gente. presente. Porque foi uma honra. sensacional, né? Foi incrível todas as histórias. Porque a gente não passeou pela história do Edgar, a gente passeou pela história do café do Brasil. Exato. Foi isso que a gente viu hoje. Agradecer demais ao Gugu, que alimentou a gente pra gente poder fazer esse podcast até essa hora. Inclusive, a gente tá gravando aqui, já são 5 para meia-noite. Pra quem não sabe, a gente grava nas quartas-feiras à noite. A gente tá aqui desde as 9, já conversando, fazendo as coisas. Muito obrigado, Gugu Gourmet. Exato. E obrigado ao Cris Duarte Filtra, que patrocinou o nosso podcast. Estava aqui até agora. O Henricão vai jogar o arroba dele aqui embaixo. Então, se você quer montar uma marca de café, você que é produtor, você está pensando em embolar alguma coisa, tem uma ideia, porque os meus cafés são comidos por cabritinhos ali, eu quero botar o meu cabritinho ali para comer no meu logo. Fala com o Cris, apareceu lá, Cris Duarte Filtra. Muito obrigado. Ele tá lá hoje ele mandou mensagem, era 6 da tarde. E aí, como é que foi a entrevista? Eu falei, Cris, Não aí foi. Aí é 10, aqui é 6. Tem que Ele é um lembrar. cara muito bacana. Eu Muito conheci bacana. ele no aeroporto e em Paris. verdade, Ele conta essa topou história. comigo lá e falou assim, Edgar Bressani. Eu falei, nossa, o que eu fiz, né? É tipo professor na praia, né? O- Professor. Mas é incrível, né? Eu já encontrei o Zé Renato Carvalho Dias Certo. no Louvre, em Paris. Eu ouço uma voz, falei, não é possível, é o Zé Renato. A hora que eu olho pra trás, eu falei, não é possível, sai do Brasil, topo com os amigos brasileiros. Mas é normal isso. Mas é bacana encontrar um cara bacanérrimo. O Cris tem uma visão de marketing Incrível. incrível. Fez aí um trabalho que eu acho muito bacana, que é das formigas do café. Inclusive Tem esse uma- episódio ele tá indo ao ar. Se você tá vendo hoje, no dia que esse episódio saiu, Feliz Dia das Mães. Que vai sair no dia das mães. No dia É 15. verdade, no dia né? 15. Dia 15. E hoje o Cris tá na Paris Coffee Fest. Sim. Acho que é Paris Coffee Fest? Acho que é isso Paris mesmo. Coffee Fest. Paris Coffee Fest, dia 15 agora. Então o Cris deve estar lá. Olha que legal. massa. Muito legal bom, isso, né? muito Muito bom. massa, muito massa. Café Cara, conectando pessoas legais, gente. Muito obrigado. Muito. Cara, não tem como agradecer. Não, eu não tenho como agradecer. agradecer. Outro bate-papo, eu vou ficar- A gente tomou café feito pelo Edgar. A gente conversou quase 2 horas com o Edgar. Cara, eu fiz um café pra Edgar. Você... Me respeita. Ele Quem nunca é você, mais- cara? Eu vou ficar... Nunca mais. Eu ganhei um Eu vou 8 virar do habituê desse podcast, igual eu sou habituê do Marê. Você Ah lá, vai ver, você vai por falar. favor, por por favor. favor. Logo a gente tá fazendo ao vivo. Aí você vai ver a gente começar às 10 da manhã Terminar às 5 da e tarde. terminar às 5 da tarde. E a gente quase que esquece nesse final, Edgar, de agradecer a His Branding, que, querendo ou não, É verdade, é a o nossa dono. casinha. É a nossa casinha, né, É a filho? nossa casinha. A gente Nós nem estamos falou deles. @hisbranding. Você quer ter um podcast? Vem pra Quer cá. vir gravar nesse cenário fabuloso que você pode montar como você quiser?
Exato. aqui. Você quer Então- só um serviço de fotografia? RIS Fotografia. Pronto. Dá uma olhada Matou. no portfólio no Instagram. Vai ver a foto de quem que tem, pra você ver. Dele. Também, Minha não também. Tem minha e dos maiores monstros do rock and roll do planeta. Isso é verdade, Eu tô do lado, tá? Do monstro? Eu tô do lado, eu sou um deles. Desculpa. É pelo tamanho. Gente, Edgar, por Obrigado, favor, gente, as muito câmeras obrigado. são suas, pode falar com o pessoal, agradecer. Muito obrigado, Zito. Muito obrigado. Eu fiquei super feliz de receber esse convite. É sempre um prazer enorme falar sobre café. Que a gente tenha outras oportunidades e desejo muito sucesso esse podcast. Deus quiser. Que bate-papo sobre esse assunto é uma coisa que encanta todo mundo, né? Então Sim, vamos continuar sempre, encantando sempre. corações para melhorar aí a qualidade do café que a gente recebe nas nossas casas. Obrigado, Edgar. Obrigado mesmo. Galera, a gente fica por aqui então. Muito obrigado. O Papo Expresso se encerra em episódio 4 finalizado. Mais uma vez a gente pegou o sarrafo e tacou. Agora não. eu não sei pra onde a gente vai. Não, a gente não tem opção de manter ele lá em cima. Semana que vem a gente vai falar com um dos maiores caras que entende de café dentro de um bar. Isso aí é diferenciado. Esse eu vou deixar Esse exclusivamente cara- pro Marcola fazer pergunta, porque ele vai tirar tudo desse cara. Ah, eu vou espremer ele muito. Vai, não vai? Eu vou. Rafael vai Eu estar vou. aqui semana que vem, beleza? Rafael Faleiros, meu barista favorito. Olha lá, meu barista favorito. Meu barista favorito. De longe. Vou vestir o Profissional incrível, um menino Incrível. espetacular. Espetacular, né? Gente boníssima. Vou vestir o Marcola de amarelo, vai ser o Minion do É um Rafael. mínimo. Não, ele é assim, uma predisposição a compartilhar impressionante. Ele é Impressionante. top. A gente fala nisso no próximo episódio, fechou? Obrigado, gente, valeu. Até mais. Obrigado, Abraço. até mais.